A gente vai hoje, então, fazer uma mentoria com a Miriam. Eu não estou olhando para a câmera, estou olhando para ela, olhando para baixo, por isso. E eu estou muito contente de que tu esteja aqui. Vai ser muito tranquila a nossa conversa. Basicamente, eu vou te fazer umas perguntas antes para eu saber um pouquinho mais da tua vida, da tua realidade. E depois tu vai me contar, né, o que passa pela tua cabeça, o que tu tá enfrentando, quais são as talvez dificuldades ou de que maneira eu posso te ajudar, tá bom? A minha ideia é justamente que eu consiga aplicar um pouco do conhecimento que eu tenho, da vivência que eu tenho, de já estar aí há 12 anos no direito, né? Sou uma tia anciã já no direito. E eu quero que isso também eu possa passar para outras pessoas. Deixa eu ver se eu consigo te ouvir, Miriam. Fala aí um oi. Ah, perfeito. Tá tudo certo. Então tá, a gente vai ficar aqui conversando, é uma conversa bem informal mesmo. E eu quero que tu comece nos dizendo teu nome, tua idade e o teu semestre no direito. Meu nome é Miriam, tenho 19 anos e estou no terceiro período de Direito. Certo. E qual que é a tua cidade e a tua faculdade? Eu estudo no interior do estado de Rondônia e atualmente eu estou numa faculdade federal, a faculdade federal do estado de Rondônia mesmo. Ah, legal. Tu é de Cocoal, é isso? É Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR. Mas a tua cidade? Ah, minha cidade é Cacoal. Cacoal. Eu dei uma pesquisada para saber. Nunca tive na região norte, queria muito conhecer, mas ainda não tive a oportunidade. Mas me diz uma coisa, por que que tu escolheu o direito? Bom, acho que foi por vários fatores, né? Um deles é por eu admirar a profissão. Eu acredito, assim, que é uma profissão brilhante, apesar de existirem muitas controvérsias, né, que a gente vê aí no noticiário, muitas coisas que a gente olha, assim, não concorda. Apesar de tudo isso, eu sei que eu tenho esse sentimento que é uma profissão incrível e que precisa de pessoas que estejam realmente engajadas com o ideal do direito, né? Perfeito, adorei. E me diz uma coisa, como que é a tua rotina na faculdade? O que que tu faz? Tu só estuda, tu trabalha, tu tem estágio? Então, atualmente eu estou só estudando, eu estudo no período da tarde, então eu sempre procuro me organizar na parte da manhã para mim revisar algum conteúdo e à tarde eu vou para a faculdade. E quando eu volto também, eu sempre tento revisar o que eu vi durante as aulas, para que manter essa rotina mesmo. Perfeito. E tu consegue manter assim a tua vida, o resto da vida ali na faculdade em dia ou não? Tá conseguindo comer direito, dormir direito, fazer exercício, essas coisas? Não, não. Essa rotina de faculdade é bem assim complicada, né? Porque são muitas leituras, muito conteúdo, às vezes eu me perco. Então acaba que às vezes eu olho assim e falo assim, caramba, eu tô estudando isso daqui, tô lendo doutrina, tô fazendo isso, mas parece que eu não tô conseguindo progredir. E isso é uma das maiores dificuldades para mim, porque parece que quanto mais você estuda, menos você sabe, né? Então, isso é algo assim que acaba fazendo a gente ficar um pouco desmotivado às vezes, porque tem uma questão, você está sendo cobrado a todo tempo, você tem que, dentro de seja na sala de aula, seus familiares, todo mundo fica perguntando, porque você faz direito, você tem que ter um posicionamento sobre isso. Eu falei assim, calma aí, eu tô no início ainda, eu não tenho uma mentalidade assim, um, um conhecimento muito aprofundado de determinadas questões, né? E essa cobrança muitas vezes por parte dos familiares, que eu vejo assim que é o que pega mais, isso acaba deixando a gente assim, né? Eu te entendo. Me diz quais são as matérias que tu tá fazendo agora na faculdade? Quantas? Então, eu estou fazendo 7 matérias esse semestre. Bastante. A gente iniciou Constitucional 1 agora, no terceiro semestre. Penal também, a gente iniciou penal agora. Civil, a gente está tendo agora Civil 2, que é Direito às Uhum. Obrigações. Filosofia Jurídica, Hermenêutica,
Direito indígena a gente está tendo também. Ah, legal. E economia. A gente está tendo economia, só que é no horário à parte. Então, essa matéria eu faço à noite. À Porque, noite. assim, não tem, como não tem professor no departamento, eles colocam em horário diverso, né? Entendo. Também as 7 matérias é bastante, né? Deve ser de segunda a sexta e mais um pouco. Isso. A gente está tendo aula aos sábados. Direito indígena é um direito que ele é provavelmente em relação à tua região, né? Aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, eu não via a gente ter esse direito aqui. Então é uma coisa que é bem específica em razão do teu curso da região, né? Aí em Rondônia talvez tenha mais questões que envolvam essa situação, né? Sim, sim, com certeza. E é uma matéria legal? Olha, eu tô gostando. Tô gostando. Legal, legal, fico feliz. Tá, e me diz uma coisa, como que tu lida, como que tu te relaciona com os teus colegas e com os teus professores? É legal? Existem exceções. Bom, eu tento sempre manter uma boa relação com os meus colegas, até porque eu vou estar com eles até o final da faculdade, então, assim, eu tento não entrar em muitos conflitos, apesar de que tem horas, assim, que a gente acaba se alterando um pouco, em questão, principalmente questão de debates em sala. No primeiro período mesmo, a gente teve um debate sobre a descriminalização do aborto, e, assim, foi um tema bem pesado para a sala. Mas, fora essas questões mais polêmicas, eu tento manter uma boa relação com eles, apesar de que, devido ao meu posicionamento político, isso acaba interferindo um pouco. Tu tem Mas, bem claro. isso. Tu tem um posicionamento bem claro, então não precisa falar, tá? Não, só se tu quiser. E aí eu quero saber assim, apesar de alguns problemas, tu deve ter um sonho com direito, né? Sim. Qual que é? Na verdade, eu estou me decidindo ainda. Não sei, assim, dizer exatamente, assim, qual profissão eu vou seguir. Mas eu sei que durante essa minha caminhada, eu vou saber escolher qual é a melhor profissão para mim. E para mim conseguir chegar até lá, eu penso que eu tento levar isso muito a sério comigo. Então, Perfeito. eu não fico me atendo muito a questões assim que eu vejo que para mim não vai acrescentar muita coisa, porque a gente sabe que dentro de universidade federal, às vezes eles ficam dando muita notoriedade para coisas assim que infelizmente a gente sabe que não vai acrescentar muito. Então, eu tento sempre estudar mais a fundo os conteúdos para me entender mesmo o todo do direito, né? Eu tenho um pensamento muito crítico com essa questão da superficialidade, né? Hoje mesmo a gente sabe que temos aí muitos estudantes de direito, nossa, as faculdades se multiplicam a cada ano, né? Então, assim, temos muitos profissionais nessa área, porém, às vezes são pessoas assim que entendem da norma jurídica, né? Só que não tem um pensamento muito aprofundado, né? Não tem, vamos dizer assim, o diferencial. Certo. Eu tenho um professor japonês que ele é muito legal. E ele fala assim que o que vai nos destacar hoje, daqui para frente, no direito, vai ser o nosso diferencial, porque letra de lei todo mundo que tem um conhecimento ali, é alfabetizado, ele pode aprender ali o que diz a lei e tudo mais, né? Então, acho que o que vai nos diferenciar mesmo é você ter um conhecimento mais a fundo, né, do que é o direito. Perfeito. Eu concordo totalmente com o teu professor, porque na verdade o que vai nos diferenciar é o que a gente teve da experiência, é o que a gente consegue aplicar na nossa vida, né? Então eu sempre falo, diploma todo mundo vai ter. Todos os nossos colegas vão ter o diploma, né? E assim, tinha um ditado que eu escutava muito na minha faculdade que é assim, ó, só não se forma no direito quem desiste ou quem morre. Porque o resto todo mundo consegue se formar, né? O nosso curso ele não é que nem, por exemplo, a medicina ou cursos que exigem um estágio específico que a pessoa tem que fazer ali alguma coisa, senão ela não consegue ser aprovada. O nosso curso ele é muito, digamos, tranquilo para quem não quer se importar com ele, né? Se a pessoa vai na faculdade, faz prova e vai passando, ela não tem que fazer estágio obrigatoriamente por fora, ela não tem que comprovar que ela tem um super conhecimento. A gente sabe que hoje a educação jurídica ela está bem
vendida no sentido de que existem muitas ofertas para muitas questões mágicas de estudo, né? E eu entendo o que o teu professor diz e eu concordo com ele. E outra coisa que eu queria te dizer é que, assim, e talvez esse teu pensamento, para mim, é o mais correto. Às vezes, a gente tem uma ideia do que a gente quer ser daqui a, sei lá, 5 anos, e a gente nem sabe o que, que é a coisa ainda, né? Então, tem gente que fala que quer ser juiz, tem gente que fala que quer ser promotor, professor, coitados, não, brincadeira. E aí, a questão é que a gente tem que provar, a gente tem que ver um pouquinho de cada coisa para poder entender se a gente gosta ou não. Então, Exatamente. se tu não sabe o que o juiz faz, como é que tu diz que tu quer ser juiz? Então é só pelo status? É só porque ser juiz é ter poder? Então, eu acho que às vezes pode ser que a pessoa já entre na universidade sabendo o que, que faz um juiz e um promotor e ela tem aquele sonho. E se tu tem esse sonho, não tem problema, né? Porque se tu realmente quer aquilo, tem que lutar. Mas eu me sentia muito culpada por não saber o que eu queria. Eu não sabia o que eu queria. Eu Eu entendo. demorei muitos anos para encontrar ali o meu caminho, entendeu? Meio que indo para um lado, aí não era, daí eu ia para o outro, aí fazia um estágio, não gostava de umas coisas, fazia outro estágio, ficava na dúvida, sabe? E eu acho que a gente às vezes não para pensar também. A gente vai levando a vida assim, sem refletir muito. E isso acaba chega no final da faculdade, a gente não fez nada, não vai ser teu caso, eu espero que não seja o caso de ninguém, mas às vezes demora para essa chave virar. Mas faz parte. E essa ansiedade que a gente sente, porque eu sentia muita ansiedade, muita dúvida, sabe? Eu sempre falo que os meus primeiros anos da faculdade eu sempre fui muito esforçada. Eu tirava nota boa, eu tirava nota boa, sabe? Eu tenho maioria é 9, 8,5, 10, tenho um ou dois sets. Só que assim, nota não quer dizer nada, né? E provavelmente estar numa universidade federal, talvez seja como aconteceu comigo, em que muitas vezes eu tirava 10 numa matéria, mas eu não eu dizia que eu não sabia nada da matéria. Porque, enfim, existem várias questões envolvidas aí, né? Exatamente. Eu também costumo sentir esse tipo de coisa, porque, igual mesmo, eu sempre tento me dedicar ao máximo para ao conteúdo das matérias e tudo mais. Mesmo que seja uma matéria introdutória, às vezes os meus colegas falam: Ah, Miriam, você fica se matando por essa matéria e tudo mais, você fica se matando por causa da faculdade, não sei o que, isso não vai levar a lugar nenhum, não sei o que. É sempre esse tipo de pensamento que eu ouço. Mas aí eu fico pensando, tá, se eu levar isso aqui de qualquer jeito, lá na frente é um conhecimento que eu vou ter desperdiçado e que eu vou precisar, né? Então, assim, eu tento sempre me esforçar ao máximo para aquela matéria, igual mesmo. A gente tem matérias de sociologia e antropologia. E ninguém liga para essa matéria. Só que, assim, é uma matéria assim que, se ela não tem um fundamento, por que a gente estuda? Né? Então, eu tento ver assim, sempre como um porquê. Se a gente está estudando aquilo ali, é porque a gente vai precisar daquele conhecimento lá na frente. Eu vejo muito meus colegas se preocupando muito com direito penal, direito civil, essas matérias assim, Mais de mais letra de direito. lei, mais Pois letra é. de lei. Só que para a gente entender isso e aplicar isso lá na frente, a gente vai ter que ter um conhecimento à parte. Eu sempre tento ver dessa forma. É igual você falou mesmo, essa questão de você estar se dedicando para aquela matéria, mas mesmo assim, parece que às vezes você estudou tanto para aquilo ali e o professor cobra uma coisa muito superficial, que foi o que aconteceu comigo no primeiro semestre. Assim, a gente estudou a LINDB inteira, estudou muita coisa, muito conteúdo, e o professor cobrou coisas básicas. Quando isso acontece, claro, a gente estudou mais, cobrou coisas ali que você já tinha, já estava preparado, né? Mas quando é o inverso, isso acontece também. E eu me culpo bastante quando isso acontece, porque, assim, eu mesmo que eu tenha ido razoável na prova, eu fico pensando, tá, mas eu acertei isso daqui, só que eu acho que eu não tenho conhecimento, né, o conhecimento profundo sobre essas questões. Então, isso, assim, acaba virando uma dificuldade para você Mas, Mir, prosseguir. eu acho que tu tem, assim, primeiro, tu tem toda a razão em querer fazer o teu máximo, certo? Mas e aí, será que tu não te cobra demais de vez em quando? Sabe por quê? Porque olha só, eu tô há 12 anos aqui, né, na batalha, estudando, aprendendo, lendo muito.
E tem coisas que até hoje eu penso que eu precisava estudar mais. Então, a faculdade, ela vai ser um momento em que tu vai ter várias, assim, várias ideias. Às vezes tu vai achar que tu não fez o suficiente, às vezes tu vai achar que tu fez mais do que tu devia. Vai ter vezes que tu vai achar que assim tu abriu mão do que tu não queria ter aberto mão para estudar e no fim talvez não era aquilo que tu queria ou tu queria ter ido melhor. E aí tem uma coisa que a gente tem que ficar atento, que é assim, ó, as avaliações hoje em dia, ao meu ver, no nosso país e no mundo, elas acho que elas sempre foram assim, mas eu vejo muito bem que nem sempre a gente consegue medir o nosso conhecimento por uma avaliação. Então, por exemplo, o professor vai fazer uma prova. Eu, quando faço prova, eu cobro o que eu dei em sala de aula, né? E aí, às vezes, o aluno, se ele escutou, se ele leu, acontecia comigo. Eu ia na aula quando eu era aluna, eu anotava tudo que a professora falava e eu estudava pela doutrina. E quando caía na prova, muitas vezes caía coisas que ela falou e que eu não li no caderno, porque eu fiquei tanto estudando doutrina que eu esqueci de ler o caderno, não dava tempo. Aí eu tinha uma colega que não fazia nada. E ela lia, ela tirava xerox no meu caderno, ela lia e ela ia melhor do que eu. Eu me sentia péssima, porque eu sabia que eu tinha me esforçado, porque eu sabia que eu tinha feito o que eu achava que era melhor, mas eu errava uma questão porque era a questão que estava no caderno que a professora tinha falado. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Às vezes, a avaliação ela não é a melhor. O professor tenta fazer. Normalmente, os que não são malucos, eles tentam fazer uma coisa certa. Como eu estava falando, eu cobro nas minhas avaliações aquilo que eu falei em sala de aula e que eu aprofundei e que eu dei. Mas pode ser que às vezes uma questão a questão que a pessoa não lembra vale um pouco mais. Não sei se está conseguindo entender. Então, tinha 10 questões, cada uma valia um ponto. Ai, mas tinha uma que valia um e meio e era de um tema que o aluno não lembra. Aí, em razão daquilo, ele sabia todo o conteúdo, mas por um detalhe, ele ficou com 8,5. Mas só que ele é um aluno excelente, ele se dedica, ele estudou. Será que essa nota é tão importante? E outra, será que a avaliação foi justa? É porque eu acho que não existe avaliação justa, né? Como é que a gente vai medir o que está na cabecinha do aluno? É difícil. Eu sei os alunos que se dedicam na sala de aula, eu dou valor e normalmente eles têm a resposta na prova. Mas quanto aluno excelente teve um lapso? E quantas vezes eu, como aluna, também não lembrava de um pontinho e aí aquilo ali me fez ir mal na prova, sabe? Ou pelo menos reduzir a nota, que eu queria uma nota alta e eu tinha um pouquinho menos. Então, às vezes, a gente também tem que entender que existem questões que são externas a gente, sabe? Eu tive um professor, olha que sacanagem, ele fez uma prova em que ele fez 3 questões valendo 3 pontos cada uma. Ou era 2 questões, cada uma valendo 5. Aí tu erra uma coisinha, a tua nota vai lá embaixo. E é por isso que eu acho que a nota, assim, a gente se cobrar pela avaliação do professor é um pouco relativo. Olha a OAB. A OAB é letra de lei. É tu decorar o que está escrito na lei, basicamente. Ela não te pede assim um pensamento crítico, ela não te pede aplicação do caso, entendeu? Então, na primeira fase, a gente vai ter que decorar o código e a lei. Só que aí que tá, né? É como a gente falava. Qualquer pessoa, por mais porta que ela seja, decora a lei. Se ficar lá lendo. Mas o que a gente quer? A gente quer mais, né? A gente quer ser um bom jurista. E aí na segunda fase da UAB tu vai ter um casinho para aplicar, mas não fica na expectativa que vai ser muito complexo, porque é basicamente um feijão com arroz, que nos assusta muito. Eu não sei se tu tem medo da prova da UAB, por exemplo, não sei nem se tu quer fazer a prova da UAB, mas eu falo porque é uma prova que a maioria dos alunos fazem. Então, o que eu estava querendo dizer desde o início? Às vezes, na faculdade, tu vai sentir que tu podia ter ido mais fundo. Tu vai sentir que tu poderia ter aprofundado mais. Mas tu também vai perceber que o direito ele é feito, ele é todo conectado, sabe? Então, a LIMBD lá que tu estudou, a lei de introdução que tu estudou no primeiro semestre, ela vai valer pro resto da tua faculdade. Só que às vezes tem coisas que tu só vai entender no primeiro quando tu estiver no oitavo. Porque aí tu vai estar tendo lá direito tributário e aí tu vai conectar com aquele ponto. O que eu percebo que aconteceu comigo? Eu tive que chegar no fim da faculdade para eu entender. Ah, agora eu entendi como funciona esse mundo louco do direito. Porque agora eu consigo ver aonde que está cada matéria conectada e o que se conecta com o quê.
Só que como a gente não tem um jeito, pelo menos não que eu conheça, da gente aprender tudo ao mesmo tempo, tiveram que dividir, né? Então, a gente aprende direito civil, a gente aprende direito penal, daí a gente aprende a hermenêutica, e tá tudo separado. Só que na vida, ele vai vir tudo junto. Então, hermenêutica é uma coisa que eu tenho muita tristeza por não ter tido na faculdade. Porque depois no mestrado e no doutorado, olha, eu tive que suar para poder estudar e entender o que eles estavam falando e não sei o quê. Então, resumindo todo esse meu papo, vai com calma nesse teu sentimento de que tu não tá estudando o suficiente. Porque se tu tá lendo, se tu tá conseguindo acompanhar, se tu tá conseguindo construir, digamos, começar a costurar os conteúdos, tu já tá num caminho muito certo. Eu sentia e eu vejo que quem se preocupa muito com a faculdade cria uma, assim, cria às vezes uma imagem que a gente não consegue alcançar de primeira, sabe? Umas metas irreais. E eu quero te falar outra coisa. Eu nunca tive posicionamento fixo sobre as coisas. E até hoje eu não tenho. Porque eu me questiono muito, eu sou tipo da filósofa, sabe? Sei lá. Eu penso, mas tem tal lado, mas tem o outro lado. E tem tal coisa, e tem a outra coisa. Então, assim, eu não sou obrigada a ter um posicionamento sobre o aborto, ou sobre a pena de morte, ou sobre aqueles temas polêmicos, sabe? É mais importante que eu saiba os fundamentos, né? O que cada um dos lados tem para dizer, e aí eu vá pesando isso daí. Então, você falou também da pressão familiar, né? Eu acho que todo mundo que tem a família perto vai sofrer com isso. E assim, não é por mal. A maioria das vezes eles querem nos ver lá em cima, né? Só que a gente vai ter que aprender a lidar porque quem tá na faculdade é a gente e quem tá vendo as coisas de perto é a gente também. Então, hoje eu sou professora, tô terminando meu doutorado, tô fazendo tanta coisa legal que eu me encontrei e ainda hoje a minha Dinda fala: "Ai, mas eu te via como juíza". Entende? Então, assim, eu entendo a minha Dinda porque ela quer o melhor pra mim, minha madrinha, né? Não sei se tu fala Dinda também. Ela quer o melhor pra mim, mas assim, ela não tá aqui no nosso meio pra saber. Ela não sabe que pra tu ser juiz ou pra tu ser promotor ou qualquer coisa, tu tem que ter o perfil pra isso, entende? E aí, quem tem que saber é tu. E quem tem que ter a paciência pra conseguir lidar com os leigos, que eu chamo do direito, é a gente, é tu que tem que ter. Então, quando tua mãe, o teu pai, ou tua avó, o teu tio, ou qualquer pessoa te falar alguma coisa que te incomoda e que tu assim, ai, que tava, quer dar, né? Tá segurando ali pra não falar nada. Então tu tem que lembrar que a pessoa que tá sabendo e que tá no meio é tu. Por mais que tu esteja no terceiro semestre, eu tenho certeza que tu já viu muita coisa que mudou assim a tua visão. Algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Faz parte, porque a gente também tem que se preparar para algumas coisas do mundo. Na tua aplicação da mentoria, tu falou que tu tem a vontade de mudar o mundo e que tu quer fazer alguma coisa boa, né? Eu acho que todo mundo tem. Todo mundo que é minimamente humano quer melhorar o mundo. Só que às vezes a gente vai muito cru para isso e a gente sofre. Então, até as coisas ruins que tu tá vendo na tua faculdade, que tu tá percebendo, elas estão te preparando para o futuro que vai vir. Não que ele vai ser caótico, vai ser horrível, não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que entre muitas coisas que tu vai viver, tu vai ter coisas que não vão te agradar. Só que quando a gente não tá preparado, o baque é muito maior, sabe? Eu tive uma situação ano passado eu advoguei para amigos, né? Não sou a pessoa que mais advoga porque não é muito o meu perfil, já percebi. Mas eu gosto de estar ali para ver o que acontece. Assim, eu gosto de viver na pele para poder dizer como que é. Então, simplesmente a juíza não aplicou a lei e aplicou o entendimento que as turmas tinham da lei. E era totalmente inverso à lei. E para mim aquilo foi assim a mesma coisa que rasgar a lei na minha frente, porque foi o que ela fez. Ela falou: "Não, a lei diz uma coisa, mas é que nós entendemos outra. Então vai ser assim que vai ser". E como é que eu explico para o cliente e explico para as pessoas ao meu redor que tinha uma coisa escrita, mas que foi interpretada outra? Né? Então, para mim foi uma grande decepção que eu tive. Acho que depois dessa foi quando eu falei: "Não, eu não quero mais advogar". Para mim deu. Mas tu entende que talvez se eu tivesse vivenciado isso aí antes, eu estaria mais
eu não estaria tão vulnerável a sofrer. Então, hoje eu vejo que os problemas que eu tive, assim, as decepções que eu tive na faculdade, no estágio, elas serviram para que eu consiga hoje me manter mais serena quando problemas acontecem. Então, eu não tô querendo dizer que tu tem que ser feliz por ter problema, tá? É óbvio que a gente não quer ter, mas as dificuldades, elas também vêm por um motivo. Então, imagina a Miriam lá no primeiro semestre. E agora imagina tu nesse momento. Mudou muito, não mudou? Tenho certeza. Tenho certeza. A tua mente mudou, algumas coisas que tu pensava mudou. Tá, alguns choques de realidade tu deve ter tido também. Eu imagino, porque é o que aconteceu comigo e é o que acontece com todos nós. Mas a gente não pode perder a nossa vontade de mudar o mundo, assim. Eu acho que a nossa parte boa a gente não pode perder. Mas enfim, eu fiz um monte de perguntas, tu já me falou um pouquinho. Me conta mais o que passa nessa tua cabeça, o que passa na tua mente que eu possa talvez conversar sobre contigo. Tá. Eu, antes de entrar no conteúdo mesmo jurídico, eu penso que é preciso falar antes sobre organização de estudo, né? Porque é a partir daí que a gente vai traçar todos os nossos objetivos e tudo mais. E assim, eu percebo que por mais que eu tenha tempo disponível, porque eu tenho o privilégio de não trabalhar no momento, né? Não sei se isso é um privilégio, mas eu atualmente eu só estudo. Só que esse tempo que eu tenho parece que não está sendo aproveitado da melhor forma, né? Aí eu sempre fico me culpando porque eu deveria estar sabendo gerenciar melhor meu tempo. Aí ao mesmo tempo eu converso com colegas de sala, colegas que trabalham, que têm família, que têm filhos e que parece que estão mais rápido, né? Estão conseguindo pegar melhor o conteúdo, aí eu fico assim, poxa, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô estudando errado? Então isso é uma das minhas dificuldades, assim, e eu fico me cobrando bastante. Essa é uma das coisas assim, que eu tenho sentido que tá me atrapalhando, essa questão de gerenciar melhor o tempo, né? É uma das coisas assim que eu penso, é o que tá me deixando assim mais Estressada, preocupada. porque Tá, parece que eu não tô conseguindo evoluir, né? mas assim, No, olha, vou te dizer, eu acho que todo mundo tem problema com o tempo. Todo mundo tem. A gente vai. Eu vou até fazer uma live sobre isso em breve. Mas assim, a gente tem que pensar no primeiro. Quais são as tuas prioridades? O que tu precisa fazer? Então, tem que começar a deixar. O horário da faculdade é sagrado. Então, aquele é o horário que tu tem para estar na aula, para te dedicar. Eu sei que às vezes a aula não é a melhor do mundo, mas não adianta. É o teu horário. Perfeito. Que horário que sobra? Tu tem que reservar um horário para que tu consiga dormir e descansar. Tu tem que reservar um horário para que tu possa comer direitinho. E aí vai diminuindo o tempo, né? Mas nosso dia tem 24 horas. Quantas horas será que tu precisa estudar para que tu te sinta mais confortável e menos culpado? Sabe o que, que eu vivenciava? Eu vivenciava muita preocupação, mas eu mais me preocupava do que começava a botar em ação as coisas. Então, eu estava preocupada agora porque eu tenho que terminar a minha tese, tá? Mas eu tô com tanta coisa para fazer que eu fiquei preocupada uma semana e começar de verdade a fazer não começava. Tem que fazer o seguinte, eu vou te dar uma dica do que eu comecei a fazer. Quando a gente se preocupa muito, a gente tem que ir lá e botar em prática. E aí, tu vai me dizer que tu tem, sei lá, a tua manhã das 8 ou das 9 ao meio-dia, ou não sei, e depois das 7 às 10 para fazer isso. Tudo, na tua vida, né? Tem que te cuidar, tem que comer, tem que descansar, tudo isso nesse tempo. Então, eu acho que antes de tu querer dedicar muitas horas de estudo, tu já deve estar fazendo isso, né? Tu já deve estar ocupando. Começa a colocar metas pequenas. Então começa a colocar, por exemplo, que tu vai ler de manhã durante uma hora. Um livro que tu considere relevante. Não sei se tem dificuldade com o material ou não, mas digamos que teu professor de Direito Civil recomendou lá um livro e tu queira ler aquela doutrina, tá? Eu não sei se tu usa doutrina ou não, mas começa a reservar aquele tempo, aquela hora da manhã para revisar aqueles conteúdos. E aí, provavelmente, obrigações vai te cobrar mais tempo do que hermenêutica, eu acho. Não sei, acho. Porque é mais direito material, né?
Então, começa ali iniciando com um tempo pequeno. Por quê? Porque tu fazendo, tu começa a ficar mais tranquilo. Não, já comecei, eu estou fazendo. Então, das 9 às 10 ou das 10 às 11 é a minha hora reservada para estudar os temas da faculdade. E aí, com o tempo, tu tem que começar com pequenos hábitos, porque se a gente quer fazer tudo, não, eu vou estudar das 9 ao meio-dia, depois eu vou estudar das 7 às 10 todos os dias, a gente acaba não conseguindo fazer, porque é muita coisa ao mesmo tempo. E eu sei que tu é dedicada, que tu tem importa. Então, ao invés de querer fazer as 6 horas por dia, começa com 1 hora por dia. Eu não sei como é que tu tá hoje no teu dia, mas começa a colocar no papel. Primeiro, quais são as minhas prioridades? O que eu tenho para fazer? E agora, como é que eu vou colocar isso ao longo do dia? Outra coisa que a gente faz com muita frequência, e que eu faço também, é colocar metas impossíveis, sabe? Não, eu quero ler 100, 200 páginas nessa hora aqui, porque eu tô muito atrasada. Aí tu até às vezes consegue ler, mas não aprendeu nada do que tá escrito. Não lembra. Fica com esse sentimento de que tu não tá conseguindo absorver. E isso, ao meu ver, é normal, porque tu ainda tá numa fase que tu tem que entender aonde cada coisa tá. Então, eu te prometo que vai melhorar com o tempo. Porque tu ainda tá no terceiro semestre. Mas olha só, quando a gente está estudando, a gente tem que sempre tentar ver a maneira como a gente guarda melhor. Se é conversando com o livro, para mim funciona fazer mapinhas mentais, assim. Não sei se é exatamente esse o termo, mas eu faço esqueminhas. Então, assim, direito das obrigações. Aí, a questão lá do fruto. Aí eu puxo uma setinha para eu saber quais são os conteúdos que eu tenho que lembrar primeiro. Entende? Eu fazia muito com as minhas matérias de teoria do direito isso. E é tanta coisa. Mas quando tu tem um desenho na tua mente do conteúdo, depois tu consegue separar e tu consegue lembrar daqueles conteúdos. Eu não sei se faz sentido para ti. Mas cada um de nós vai ter uma maneira de aprender melhor. Se tu tá com medo de não estar absorvendo, eu te digo, às vezes é uma impressão que a gente tem, mas quando a gente é cobrado, a coisa tá ali em algum lugar. E mais importante do que decorar a matéria de verdade é tu conseguir entender o todo, é tu conseguir entender os princípios da coisa, é tu conseguir entender por que tá indo para aquele caminho ou não. Até porque a lei, ela muda, né? Então tem um livrinho que eu compartilho que é o seguinte: o jurista, ele não tem que decorar a lei. Não é, a gente não vai para a faculdade para aprender lei. A gente vai para a faculdade para entender os fundamentos daquilo. Porque o fundamento ele não muda. A lei até muda, mas o fundamento ele não muda. Então, depois, quando tu tiver te sentindo melhor, tu vai perceber que muitas das coisas ficaram. Até hoje, tem matérias que eu tive muito mal na faculdade. Mas os princípios, normalmente, eu tinha bem, porque é a parte fácil para o professor dar. Então, ele dava bem os princípios. E com aqueles princípios, eu resolvi muitas questões. Assim, a gente sempre vai ter esse sentimento de que podia estar fazendo mais, sabe? Sempre. Eu sou muito assim também. Ah, mas eu podia ter acordado 1 hora mais cedo para ler, não sei o que lá. Só que a nossa vida ela tá passando junto, sabe? E a faculdade é importante, mas ela não pode ser o mais importante da tua vida. Até porque tu vai te esforçar ao máximo e ainda assim tu vai sair da faculdade e tu vai ter que melhorar, tu vai ter que crescer. Ninguém sai pronto da faculdade. Mas se a gente conseguir sair com essas bases bem sólidas, depois o resto a gente constrói, eu te prometo, isso é muito verídico. A gente estuda, a gente faz o nosso melhor, muita coisa vai passar, até porque, claro, durante a faculdade é tanta matéria, é nova coisa, como é que tu vai revisar o conteúdo do semestre passado? Tu mal tá dando conta de começar o novo, entendeu? Mas isso vai fazer parte. Só que, infelizmente, o que a gente vê é as pessoas dizendo que tu tem que ser super bom, que tu tem que saber tudo, que se tu não souber, tu não vai ser um bom jurista. E na prática não é assim. Na vida real, o advogado, ele tem o conhecimento, mas a cada caso ele vai abrir o código e ele vai revisar. A cada nova situação, o juiz ele vai ter que estudar o que está acontecendo, ele vai ter que entender a situação e aí ele vai aplicar o direito. Então, a não ser que tu esteja estudando para um concurso público que te obriga a decorar, e aí nessa fase tu vai estar em outro momento também, não vai ser esse desespero porque a gente ainda tem muita coisa para ver. Tu não precisa assim decorar tudo, tu não precisa estar
ser mais do que tu consegue ser. Não sei se eu consigo deixar isso claro, mas é que a gente tem uma imagem, porque a gente vê na TV, porque a gente vê na Netflix, lá os caras que sabem resolver tudo na hora. Isso não existe. Eu olho Suits, agora eu tava olhando Suits. Já vi vários vídeos, várias séries de advogado. Aí eu olho assim, isso não existe. O cara não sabe decor todos os regramentos do regimento de todo tipo de direito. Não existe na prática, entendeu? Na prática, tu vai contar o caso para o advogado e ele vai ter noção, mas ele vai se aprofundar. E quanto mais especialidade tu tiver num ramo, aí melhor tu vai ter sair. Por exemplo, um ramo que eu gosto muito é direito do consumidor. Eu estudei muito, eu tive que dar aula sobre isso. Então, nesse ramo, eu tenho segurança de te dizer o que pode acontecer ou não. Agora, se tu me perguntar previdenciário, eu vou chorar aqui, porque eu tive princípios. Não foi um ramo que eu me aprofundei, entende? Então, com o tempo, a gente vai ter na faculdade muitas matérias que vão acabar passando batida, sabe? No sentido de que tu vai ter uma noção, mas se tu não te aprofundar, ela vai ficando para trás. Ah, não, mas agora eu decidi que eu quero aprender previdenciário. Bom, então agora eu vou me aprofundar e eu vou ter todo esse conhecimento para poder aplicar ele no mercado de trabalho. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: a gente vai ter muita matéria no direito. Muita mesmo. E tu não vai conseguir ser 100% em todas. Não tem como. Mas fazendo o teu melhor, estudando um pouco por dia, revisando o conteúdo, tu já vai estar fazendo assim, ó, mais do que 85% dos estudantes. Aí tu vai querer me dizer, não, professor, mas eu quero ser melhor do que 99%. Não, tudo bem, então estuda um pouquinho mais, sabe? Mas o que vai realmente te diferenciar como jurista, como profissional, é o que tu fez além de estar lá só sentado estudando. Porque isso, como a gente já falou, todo mundo pode fazer, né? Comprar o livro e decorar lá o que o Pablo Stouzy disse, ou o que o, sei lá, Gagliano disse, ou o que o Rizardo disse. Isso aí a gente pode fazer, né? Inclusive, tu pode fazer a qualquer momento. Agora, os momentos que tu tá vivendo, da experiência de crescimento pessoal, as oportunidades que tu tem para levar junto com a tua faculdade, isso não volta mais. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, de repente, tu tá tão focado na faculdade, na aula e no ensino, que tu tá deixando passar algumas coisas que tu pode fazer ao mesmo tempo. Não sei. O que tu pretende, se tu quer daqui a pouco mais fazer estágio, se tu quer daqui a pouco mais fazer projeto de pesquisa, se tu quer fazer extensão, se tu pensa em fazer aquele estágio de visita em Brasília, que eu já falei que é muito legal. Mas são essas pequenas coisinhas que talvez seja 1 hora da tua semana, ou 2 horas, que vão fazer com que tu comece a ter uma virada também. E eu acho, porque eu passei pela mesma situação que tu, eu só estudava durante a maior parte do tempo. A gente fica tão focado naquilo que a gente acaba ficando assim, até a gente esquece que existe o restante. E talvez seja por isso que os teus colegas que têm filhos e têm família e tem isso e tem aquilo, talvez por isso que os teus colegas que têm outras atividades, eles levem a faculdade mais de boa. Porque eles vão lá, eles estudam, eles aprendem. E é claro, quando a gente começa a aprofundar muito, a gente vê que tem mais conteúdo, a gente começa a ficar um pouco biruta, assim, né? Porque quanto mais tu estuda, mais tu vê que tu tem que estudar. Mas agora é uma opção tua. Saiba que quanto mais tu estudar, mais tu vai ver que tu tem para estudar. Isso é normal. Mas tu pode fazer isso sabendo que isso vai acontecer, ou tu pode fazer isso e ao invés de entender que quanto mais tu souber, mais tu vai querer saber, tu pode ficar maluca e ficar te cobrando muito. Eu já fiz isso também. Mas tu vai ter que decidir. Ou tu vai pro caminho mais saudável, que é estudar, que é fazer o que tem que fazer, mas sabendo que não existe perfeição, ou tu vai pro caminho de ficar maluca. E aí tu só vai criar ansiedade e essa indecisão e essa ideia de que tu não sabe nada. Eu, assim, ó, tu não me falou isso, mas eu falava muito pra minha mãe: eu não sei nada, mas eu que eu não sei nada. Tipo assim, é um mundo que é tanta coisa pra estudar que eu não sei nada. Só que depois, com o tempo, a gente sabe alguma coisa. E cada vez tu vai tendo mais segurança porque tu vai estudando, aí tu vai vendo que também não é 8 ou 80. Não é porque tu tem dificuldade lá em tributário que tu não sabe nada, entendeu? Teve uma situação que aconteceu que eu vou te contar que é verídica, tá? Parece mentira. Mas eu fui fazer uma prova de tributário. Tributário, assim, não é uma matéria que eu tenho uma facilidade, sabe? Não me atrai.
Eu gosto mais de civil, eu gosto mais de essas propedêuticas. E chegou na faculdade, eu fazer uma prova, né? Faz parte do currículo obrigatório. E eu não sabia nada. Eu estudei pra prova, eu li doutrina, que às vezes é errado, se tu não tá entendendo o conteúdo, tu partir direto pra doutrina pode te confundir mais. Por isso que eu digo que às vezes é melhor tu ler algo mais sucinto no início para depois aprofundar, porque tu tem que ter esse mapa do conteúdo. Mas eu li, eu estudei, chegou na hora da prova, eu não sabia uma pergunta. Eu não sabia responder uma pergunta assim. Nesse momento, eu tive a vontade de chorar e levantar e ir embora. De verdade. Porque eu fiquei me sentindo. Eu tava muito chateada, todo mundo fez da prova, e eu ali fazendo o que, que eu faço, meu Deus? Eu vou embora, eu não escrevo nada. E eu me lembrei, não, eu estudei. Alguma coisa tem que estar na minha cabeça. E aí eu comecei a fazer a prova do avesso. Não, isso aqui eu acho que é isso aqui. Isso aqui eu acho que é isso aqui. E fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Eu queria levantar e chorar, mas eu achei que ia ser muito dramático, ainda bem que eu não fiz isso. E eu comecei a fazer. E no que eu fui fazendo, a gente nunca vai ter 100% de certeza, né? Porque parece que no direito realmente é tudo muito aberto. Parece que a resposta ela sempre pode ser de duas maneiras. Eu fui escrevendo e eu fiz a prova inteira. E eu fui super bem na prova. É um pouco estranha essa história? É. Mas o que eu quero te dizer aqui? Eu sabia o conteúdo, mas o meu psicológico naquele momento se abalou tanto que eu comecei a me convencer que eu não sabia nada. E eu queria levantar e ir embora chorando. Mas olha só, é o poder da nossa mente, né? Aí uma vozinha falou assim: não, só um pouquinho. Tu estudou, tu tá aqui, não vai fazer fiasco de levantar agora. Agora tu vai fazer a prova. Tipo assim, aquele dois bichinhos conversando na minha mente, assim, sabe? Duas vozezinhas, né? Pessoa meio. Mas e aí? E se eu tivesse simplesmente abandonado porque eu não sei nada, sabe? Eu fiquei lá e eu tirei da minha cabeça o conhecimento que eu tinha. Então, às vezes a gente se sente assim porque talvez tu não tenha tido que aplicar aquele conteúdo. Porque talvez tu não tenha tido a oportunidade de ver o quanto tu sabe ou o quanto tu precisa saber. Talvez teu professor não tenha feito a avaliação mais justa do mundo também. Então, vários são os fatores, mas não deixa que tua mente te convença que tem que levantar chorando e ir embora, sabe? É isso que a gente tem que ter bem assim, bem claro na nossa mente. Pode ser que pareça que a gente não saiba, mas assim, não, eu estudei. Eu sei que eu estudei, eu fiz o meu melhor, eu li. E eu não sou uma pessoa tão ruim assim que eu fiquei horas estudando e nada entrou na minha... Alguma coisa entrou na minha cabeça. Só que é muito mais fácil a gente se convencer que a gente não sabe nada, sabe? E isso é muita mentalidade. Isso é muito a gente estar bem com a gente mesmo. E nem sempre a gente consegue, sabe? Nossa, se eu te contar as crises de estresse que eu tinha, de preocupação, eu pensava assim que eu não ia ser ninguém. O que eu vou fazer da minha vida? Vou morrer de fome, sabe? Coisas que hoje eu penso, meu Deus, eu só me judiava, eu só me maltratava. O importante é a gente seguir caminhando sempre. Seguir caminhando. Ah, mas é que eu tenho muita coisa que fazer, então calma, para tudo. Vou sentar, vou ver a minha agendinha, vou ver quais são as responsabilidades, vou ver o que eu consigo de verdade fazer em uma hora e eu vou começar a fazer. Não, todo dia a leitura, a revisão do conteúdo, eu vou fazer questões. Tu vai ter que aprender com o tempo o que, que serve melhor para ti. Qual é a maneira que tu consegue absorver melhor. Mas não te cobra não saber isso, porque tem gente que tá aí há 20 anos e não sabe ainda como fazer. Só que, claro, são pessoas que foram deixando a vida levar, sabe? Levando a faculdade de qualquer jeito. Eu tinha colegas que diziam assim: ah, o que, que importa a faculdade? Quando eu me formar, eu sento, estudo e eu passo num concurso. Tudo bem, mas ficaram ali 5, 6, 7 anos para sentar, estudar e passar no concurso. Alguns conseguiram, outros não conseguiram. Sabe por quê também? Porque depois que tu tá formado, o peso de tu não tá conseguindo nada é muito maior do que tu na faculdade se esforçando para melhorar. Então isso é uma coisa que as pessoas não entendem também, sabe? Ah, depois de formado eu penso. Tá, mas é que depois que tu é formado, as pessoas te cobram resultado. E aí tu vai ter que saber lidar com isso, sabe? Se dá para concurso, é uma coisa que tu tem que estar com a mente muito forte. Porque não é só o conteúdo. É tu saber que as coisas vão demorar, que tu vai crescer, que tu vai melhorar e que logo, se tu
tu confiar, tu vai conseguir, certo? A faculdade é a mesma coisa. Sabe essas dores que tu sente, esse medo, essa insegurança que tu sente, tu não tá sozinha. Só que muitas vezes também a gente olha pro lado, tem um colega que tá super tranquilo, sabe? Estudou ali, leu 2 páginas, e ele sai falando como um doutor, né? Então, a gente se compara, mas assim, é uma questão muito pessoal, sabe? Nossa, eu me vejo muito em ti, porque eu também era assim. Eu olhava pro lado, eu achava que eu não tava. Como é que aquela pessoa ali que só lê meu resumo vai melhor do que eu, sabe? Eu fiz o resumo. Eu que fiz, como é que eu não me lembro? Mas é que a gente se apega tanto que a gente não consegue. Faltaria um pouco de abstração. E eu demorei muito, muito para aprender que, por exemplo, no meu domingo, eu quero descansar. Não é sempre que dá, tem vezes que a gente tem que abrir mão do fim de semana para estudar. Mas assim, olha, eu acho que foi só no ano passado, quando eu estava já finalizando a questão das aulas e terminando as aulas do doutorado, que eu falava, não, assim, domingo, hoje eu quero ficar com a minha família e eu quero não fazer nada. É difícil fazer isso também, sabe? Mas a gente precisa aprender a fazer. Porque não é só o direito, não é só a faculdade, é a tua vida, é a Miriam que tá passando a vida e às vezes só pensa na faculdade e esquece que ela tem que sair, que ela tem que conversar com os amigos, que ela tem que tomar um café, que ela tem que ler um livro que não seja de direito. Isso é um grande arrependimento que eu tenho. Eu era tão focada na faculdade e meus livros de doutrina estão aqui para contar essa história que eu parei de ler. E antes da faculdade eu lia livros assim, ó, eu lia 1, 2 livros por semana porque eu tinha o prazer de ler. E por mais que a gente ame direito, livro de doutrina não é aquela coisa que tu senta e fala, vou ler agora direito tributário. Não é a mesma coisa, né? A gente tem que estar concentrado, é pesado. Então, começa também a pensar que tu merece ter o teu momento Miriam, entendeu? Que tu vai sentar, que tu vai ver o que tu quiser ver na TV ou no computador, ou que tu vai fazer o exercício, ou se movimentar, ou não sei o que tu gosta de fazer, ou pintar, ou dançar, sei lá o que tu faz. Mas tu tem que ter esse momento também. Porque a faculdade, ela é importante, mas ela não é tudo. E tu não vai deixar de ser uma boa jurista porque tu tem o teu período. Na verdade, tu vai ser uma jurista melhor, porque tu vai ter a tua mente mais equilibrada, sabe? A gente merece isso. Eu sei que é um papo muito filosófico, mas é verdade, eu demorei muito para perceber. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E aí parece que a vida vai passando. E assim, ó, eu tive também uma situação uma vez, isso foi no colégio, não foi na faculdade. Eu tinha uma prova de biologia para fazer na segunda. Eu nunca fui muito de biologia também, né? A partir de agora vamos ter que decidir o que eu sou, né? Porque da biologia também não gostava muito. E aí eu tava tão. Eu fui pro teatro, eu ganhei pra ver uma peça com familiares. E eu fiquei o teatro inteiro, assim, séria, emburrada e preocupada, porque no outro dia eu tinha uma prova. Eu não aproveitei o teatro. E as pessoas estavam rindo, felizes ao meu redor, nananã. E eu só preocupada com a tal da prova no outro dia. E sabe o que aconteceu no outro dia, na segunda-feira? O professor cancelou a prova. E aí eu fiquei assim, bah, sério. Eu perdi ali 2 horas que era pra eu estar abstraindo, preocupado com uma coisa que no fim nem aconteceu. A gente faz tanto isso, né? Eu, pelo menos, seguido, eu me preocupo tanto com o que eu tenho que fazer, tal coisa lá, que eu vou matando o tempinho de hoje. Aí hoje eu não tô feliz, aí amanhã eu não tô feliz, porque tem um trabalho pra entregar daqui a 2 semanas. Aí eu não deixo que as coisas boas aconteçam. E aí vai passando. Passou 2 semanas lá, miserável, preocupada com o trabalho que tinha que fazer. Quando se eu tivesse feito ali uma linha, eu já estaria mais tranquila, porque daí eu sei, eu acho que talvez seja como eu. Tu tem que fazer, tu tem que fazer, aí tu começa a fazer. Aí aquele estresse começa a ser diminuído, né? Porque tu já fez um pouquinho, aí tu vai fazer mais um pouquinho. Aí, mas é que é muito difícil e eu não quero. Não, tudo bem, senta ali e faz um pouquinho, sabe? Eu tive que começar a ler o livro do Marx essa semana. Eu não queria fazer isso, né? Não é coisa, né? Que alegria. Mas eu tava preocupada porque eu tinha que começar a fazer. E eu comecei a fazer. E eu já li um bom pedaço. E agora hoje eu vou ler mais um pouquinho. E isso vai fazendo com que essas nossas preocupações elas sejam diluídas, sabe? Porque a nossa vida não é só estudo, não é só faculdade. A gente vai ter um bom resultado. A gente já tá fazendo muita coisa, entende? Mas a gente não pode se cobrar demais.
E eu falo de mim e eu tô falando pra ti também, que eu acho que é mais ou menos a mesma situação. Eu me identifiquei praticamente com tudo que você disse, porque é exatamente isso. Eu fico tão focada em matérias de faculdade, 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 lendo doutrina, lendo código e outras coisas, que eu esqueço às vezes de ler um livro que eu gosto, de sair com meus amigos. E quando chamam, eu sempre falo assim, não, eu tenho que estudar. Aí quando eu vou, eu fico pensando no que eu deveria estar estudando. Então, assim, isso é muito ruim mesmo. A gente sabe as consequências que isso tem, só que para começar a colocar em prática é muito difícil mesmo. E essa, assim, é uma das coisas, é igual tu disse mesmo, tem que começar a fazer aos pouquinhos, né? Tem que começar a sair um pouco dessa rotina só de estudo, estudo, estudo. Esses dias eu peguei um livro para ler que não é do direito, é um livro assim com técnicas mesmo sobre de tudo, sobre a vida, é a vida intelectual. E assim, eu achei muito interessante uma parte que falava a respeito do estudo, que ele falava assim, para a gente não se dedicar muito ao estudo, ao ponto de você esquecer de olhar para si mesmo, para o seu interior, e assim, para você abandonar as coisas, como é um livro de religião, ele falava com essa questão das coisas divinas, né? Você fica tão focado no estudo ao ponto de se esquecer de olhar para o seu interior, de olhar para o seu relacionamento com Deus. E isso me tocou bastante. Foi uma coisa assim que eu li, que eu peguei e falei assim, eu tô fazendo uma coisa muito errada. Do direito, a faculdade, e eu tô deixando de sair com minha família, eu tô deixando de sair com meus colegas, e isso acaba contribuindo para muita coisa. E você vai mal em tudo. E até você perceber que você tá fazendo esse dia errado, leva tempo, né? É, mas assim, ó, tu não. Olha só, não é que agora tu não vai mais estudar. E vai ter algumas vezes que a gente vai ter que sacrificar, sabe? Um domingo, ou um sábado, ou um jantar. Às vezes a gente vai ter que sacrificar algumas coisas boas, mas não pode ser sempre. Então, eu acho que tu pode, da mesma, olha, o teu problema é um problema diferente, mas é um problema que a gente vive bastante. A maioria das pessoas, elas não conseguem estudar, não querem levar a vida sem fazer nada, né? Mas muitos de nós, a gente é tão preocupado que a gente deixa a nossa vida de lado e pensa só no estudo e no trabalho. Então, ao invés de dizer agora que tu tem que estudar um pouquinho por dia, eu vou te dizer, começa a dedicar um tempinho por dia para tua família, para Deus, para aquilo que é importante para ti mesmo, certo? Assim, ó, começa com 15 minutos por dia que tu não vai pensar na faculdade, tá? Que tu vai ficar com alguém, com a tua família, com um amigo, ou com alguém que tu gosta, vai tomar um café. Com o tempo tu vai te dedicar. E sabe por quê? Porque assim, ó, quando a gente tá num lugar, mas a gente tá em outro, a gente não tem lugar nenhum. Então, se tu tá estudando e tá pensando no que tu poderia estar fazendo em outra coisa, tu não tá estudando. E da mesma forma, se tu tá com a tua família, com teus amigos, com alguma coisa boa, e tu tá pensando que tu deveria estar estudando, tu também não tá aqui. Então, é um tempo perdido duplamente, sabe? A gente vai ter que aprender a lidar com isso também. Porque a nossa cobrança, às vezes, é injusta com a gente mesmo. E às vezes a gente cobra da gente o que a gente não cobraria de ninguém mais. Porque a outra pessoa ia falar assim: não, 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 só um pouquinho. Tá? Não é assim que vai ter que ser, tu não vai me cobrar tanto. Mas como ninguém nos defende da gente mesmo, a gente coloca ali as garras e é uma cobrança assim extrema. Então a gente tem que entender também assim, ó, que a gente é ser humano, sabe? Isso é uma coisa que a gente esquece às vezes. Tu não é o super-homem, tu não é a super-mulher, a Mulher Maravilha, tu não é. Tu é uma pessoa normal. Então, a gente tem que entender que a nossa vida ela tem que ser normal também. Eu comecei, não faz muito tempo que eu percebi que o meu dia tem 24 horas e que eu não vou conseguir fazer 35 tarefas no dia. Então, eu comecei a colocar metas reais, sabe? Não, eu vou ler tal coisa, eu vou escrever tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E quando a gente percebe que isso funciona, a gente tem uma paz. Sabe o que eu costumava fazer antes? Eu sempre achava que dava para fazer uma coisa a mais. Então, digamos que tinha um compromisso às 3 horas. E às 2h30 eu estava pronta para o compromisso, mas é que faltava meia hora ainda. Aí eu achava que dava para eu ler um capítulo de um livro nesse meio tempo. Resultado: nem li o capítulo e nem chegava na hora, chegava atrasada, né?
Porque a gente sempre acha que dá para fazer uma coisa a mais. Sempre acha. Eu demorei muito para perceber isso. Não, 2h30, meu compromisso é às 3. Vou começar a me direcionar para o meu compromisso. É melhor que eu chegue lá 15 minutos antes do que eu chegue 15 minutos depois. É uma bobagem que eu tô te falando assim, é um exemplo bobo, mas é muito real. Quando a gente percebe que existe um limite, a gente consegue aceitar os nossos limites, a gente lembra que nós somos seres humanos que estamos na Terra para melhorar, a gente vai conseguindo lidar melhor com o nosso dia a dia. Fui na faculdade, fiquei 4 horas. Vou voltar, eu tô cansada, eu preciso comer, eu preciso descansar. E eu tenho reservado ali tanto tempo para revisar o conteúdo, ou para isso, ou para aquilo. Perfeito. O resto do tempo é o tempo que eu tenho que estar me recuperando, vivendo, estando com a minha família, com meu amigo, enfim, com pessoas que eu gosto. Porque a vida também vai passando, né? A gente não pode deixar a vida passar em branco, assim, porque a faculdade é super importante. O que tu vai levar disso 10 anos depois? Só o estudo? Não pode ser assim. Porque quanto mais tu foca no estudo também, ele se torna tão importante que tu te cobra mais ainda. Não, eu deixei de sair, eu deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo, então eu tenho que saber tudo sobre direito previdenciário, sabe? E aí que tá o nosso erro. A gente tem que saber equilibrar as coisas. E aí todos os sentimentos que a gente tem, eu tinha ansiedade, eu tinha insegurança, eu tinha medo, eu tinha tanta coisa, eles vão se dissipando, porque tu tá caminhando no seguro. Não, tô fazendo o que tem que fazer. E aí é uma questão muito pessoal, porque tu vai ter que abrir ali a tua semana, tu vai ter que ver as coisas que tu pode fazer e tu vai ter que inserir os momentos de estudo, mas também os momentos da tua vida, da Miriam. O que ela quer fazer, que seja 15 minutos de leitura. O que não interessa, o que tu vai te sentir bem fazendo. Porque tu tem que cuidar de ti mesmo também, né? Nossos pais, a nossa família, eles nos ajudam, mas é a gente que tem que cuidar da gente mesmo, não adianta. É tu que sabe o que tu tá fazendo ou não. Só tu consegue dizer. E se tu tá evoluindo, mesmo que seja um pouquinho por dia, tu já tá de parabéns. Porque é para isso que a gente tá aqui, né? Para ir crescendo. Ontem eu falei na live, que adianta a gente emagrecer 5 quilos em uma semana se dali a pouco tu engorda 10? A mesma coisa para nossa vida, né? Agora eu tô estudando 6 horas por dia. Só que foi uma coisa assim, ó, que eu resolvi fazer, mas como eu não estava acostumada, como não foi algo progressivo, eu não consigo manter. Então, é melhor que a gente comece devagarinho, esteja já acostumado e vá crescendo, vá aumentando. Talvez para uma pessoa que não estudou 1 hora por dia seja muita coisa. Então, cada um tem que saber o seu nível, o seu como que vai conseguir manter, mas aí é consistência. É todos os dias fazendo, nem que seja um pouquinho. Porque quando a gente vê, já passou, né? Ah, já passou a semana e não fiz nada. Como teria sido bom se eu tivesse estudado 15 minutos por dia, porque eu já teria algumas horas de estudo acumulado, né? Que a gente não percebe isso. O ideal é que todos os dias, tipo assim, Deus, né, abre essa janela todos os dias para nós uma nova oportunidade. É o dia. E aí, o que que a gente vai fazer para esse dia ser melhor do que o outro? E para a semana ser melhor? Mas assim, vai ter dias também que não vai dar. E a gente tem que saber se perdoar quando não sai como a gente quer, sabe? É uma questão bem filosófica, mas é que a nossa vida ela tem que ser levada junto com a nossa faculdade. Não dá pra gente só pensar no estudo, a gente tem que pensar no restante também. Sim, sim. Eu gostaria de perguntar algumas coisas Sim, que tendo bastante dificuldade também com questão de material. Eu tô lendo doutrina de obrigações, de penal, e eu percebo que, por mais que eu leia, me dedique àquele conteúdo ali, eu parece que eu não tô entendendo todo, né? Tu disse uma coisa muito interessante no início da live, que é sobre essa questão da gente estudar o direito de forma separada, né? A gente estuda direito civil, direito penal, direito constitucional, tudo de forma separada. E até a gente conseguir entender como é que isso funciona o todo, leva muito tempo. E isso é uma das coisas assim que eu fico pensando. Tá, isso aqui funciona dessa forma, mas qual é o fundamento disso? E eu fico me questionando muitas vezes sobre essas coisas e isso acaba me deixando com mais dúvidas. Igual mesmo, eu pego uma doutrina para ler, eu tô em direito civil mesmo, de obrigações, eu peguei o civil penal. Assim, ele traz todo um
contexto. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso faz a gente situar na matéria. Só que, ao mesmo tempo que eu fico lendo várias páginas, surgem mais dúvidas. Aí eu fico pensando, qual é a melhor forma? Primeiro eu tenho que partir de um conhecimento mais superficial, uma videoaula. Eu sou muito crítica com essa questão de videoaula, assim, porque às vezes eu acho que eu assisto videoaula, ali fala uma coisa, aí eu vou pegar a doutrina, é outra coisa, aí o professor fala outra coisa em sala, aí eu fico pensando, qual é o correto? São coisas assim que eu gostaria de entender. Olha, eu, pessoalmente, eu lia muita doutrina também na faculdade. E o que eu percebia é que, assim, eu pegava direto a doutrina que o cara aprofundava demais, tá? Por exemplo, não sei se já começou a ter processo civil, mas os professores, eles sempre vão recomendar as doutrinas que eles utilizam ou que são completas. O que acontece? Quando a gente está iniciando o estudo, eu acho que a doutrina ela é muito pesada para o primeiro contato. Então, assim, eu lendo de Didier na faculdade, eu queria morrer, porque eu não conseguia. Sabe o que é tu não conseguir ler? Porque é tanto detalhe que naquele momento não me interessa, que eu ficava perdida, porque eu queria assim, ó, eu queria que ele me dissesse o que, que era a coisa. E ao invés de explicar em 2 parágrafos, ele se enrolava em 5 páginas, sabe? Eu falo que o livro do Senhor dos Anéis é assim, né? Em vez de ele falar logo, ele fica enrolando, falando da parede, da montanha, o que, que eu quero saber. Só que o que acontece? Quando eu virei professora, os livros do Didier, lendo, eles já não eram o suficiente. Porque eu queria saber mais sobre o assunto, eu precisava de mais detalhes. Então, no fim, coitado de Didier não serve para ninguém? Não, não é isso que eu quero dizer. A questão é a seguinte: quando tu tá no início, de verdade, eu acredito que tu tem que ter um material, pro primeiro contato, um material sucinto. As aulas serviriam para isso. Por quê? Porque na aula o professor vai ter que reduzir ao máximo aquele conteúdo para que tu tenha o básico. Se o professor dá aula, dá uma aula bem dada, bem construída e te traz o básico do conteúdo, tu já tem a base e aí talvez ir para a doutrina seja uma possibilidade. Agora, eu fui aluna de federal também, e não é só na federal que isso acontece, acontece também na particular. Nem todos os professores têm capacidade ou conseguem, enfim, nos dar o que a gente precisa. E aí, às vezes, a aula fica lá 4 horas sem falar nada, tu sai de lá sabendo nada. Nesses casos, quando tu tem dificuldade com a matéria, quando tu não consegue ver a matéria, eu de verdade recomendo que o primeiro contato seja mais superficial, sim. Uma sinopse jurídica, por exemplo. Por quê? Porque quando tu tem a visão geral, não, agora eu entendi o que, que é lá o lançamento tributário, porque o cara explicou em 3 linhas, eu entendi. Bom, eu sei o básico. Agora que eu já tenho o desenho daquela matéria, eu vou partir para aprofundar. Porque o que é a doutrina? A doutrina são pessoas que entendem muito de um assunto, que vão aprofundando tudo que eles conseguem dentro de um livro, né? Os manuais, eu não gosto de manual. Aqueles manuais esquematizados, eu não gosto. Mas não é porque eu acho que o aluno não. Não é porque eu não sou. Não é que eu acho que. É porque não ensina, é porque. Porque eu, quando leio o manual, aqueles esquematizados, eu não entendo. Não é uma coisa que eu consiga entender e depois aprofundar. Não, eu simplesmente não entendo. Aí tem um monte de flecha lá que eu não sei de onde surgiu. E eles explicam em 13 linhas coisas que não fazem sentido para mim. Então, é muito engraçado isso, né? Porque acabei de falar que sinopse é bom para o início de estudo e depois uma doutrina. Mas o manual esquematizado, tipo assim, eu comprei do Pedro Lenz uma vez em Constitucional. Tá até hoje aí. Eu não consegui entender nada. Vai depender muito de ti, né? Mas assim, se é para ser tão resumido que eu não consigo entender, então não adianta nada para mim. É melhor que seja uma coisa básica, mas que eu entenda e depois eu consiga aprofundar, do que uma coisa que não tem como. Então, resumindo, eu aconselho, na minha percepção, se tu não tem base, tu começar com o mínimo. Tu começa com o mínimo para tu entender, para tu ter uma figura daquilo, para tu entender que conteúdos são, e depois, aí, quando tu tiver um pouco mais segura, tu aprofunda. E assim, sinopse é uma coisa bem fininha, né? Então, tu pode ler ali 5 páginas e depois pegar a doutrina, se tu achar mais interessante. Mas às vezes a gente lê só a doutrina é para nos confundir.
de verdade. Porque aí tu fica lendo 5 páginas e pior de todos aqueles autores que vão e voltam, né? E ele fala que não, dele fala que sim, dele fala que não, dele fala que sim. Fala, o que tu quer dizer afinal, meu querido? Me diz objetivamente o que tu quer dizer. E a gente sente isso no livro do direito porque ele tem que falar de todos os pontos. E aí outra coisa que tu vai perceber é que a gente vai ter vários posicionamentos, né? E na faculdade, infelizmente, quem reza a cartilha é o professor. Se ele é filiado ao posicionamento lá do Didier, ele pensa uma coisa. Agora, se ele pensa como Araquém de Assis, aí ele pensa outra coisa. E o que tu vai ter que fazer? Tu vai... Bom, se tu quer se dar bem na prova, tu vai ter que ficar atento ao que o professor pensa e responder o que ele pensa. Mas se não, se tu quer ter uma maior amplitude, ou se tu quer estudar por um outro autor que tu goste, tu vai ter que fundamentar sempre o porquê do posicionamento e quem diz e quais são os motivos. Porque o teu professor, se tu fundamentar bem, se ele for uma pessoa normal, ele não vai te reprovar porque tu pensa diferente dele, né? Pessoas normais, eu tô falando, não é qualquer um. Mas a gente vai ter que ter essa percepção. Existem tantas doutrinas. Ok. Eu vou escolher uma ou eu vou saber de todas ou eu vou ler mais geral cada uma. Na hora da prova, tu tem que ter bem ciente, bem claro para ti o que tu vai colocar lá. Se tu vai seguir a posição do professor, vai ser mais fácil para ti. Agora, se tu quiser escolher outra posição, e aí tu vai ter que. Essa é a dificuldade, né? Que são várias. Tu vai ter que fundamentar bem para que não fique assim, ele entendendo que tu tá simplesmente falando qualquer coisa porque tu não lembra o que tu tinha que falar da posição dele. Eu sei que é complicado. Eu tinha, por exemplo, em penal, a professora mandava ler o Capês, que hoje falam que não é um bom autor. Minha Não sei. professora também pede. Bom, então tá. É que esses tempos um colega meu de penal disse que não é para ler Capês. Eu já não sei porque penal não é para mim. E aí, uma outra colega, ela estudava pelo Bittencourt, que é outro doutrinador. Chegou na hora da prova, tinha uma coisa que tinha no livro do Capês que não tinha no livro do Bittencourt. E aí a minha colega respondeu diferente, respondeu errado, uma coisa assim. O que a professora teve que fazer? E isso aconteceu em mais de uma matéria. No momento em que a minha colega respondeu com base no doutrinador, que não foi da cabeça dela, enfim, a professora corrigiu o errado e disse que estava certo. Por quê? Ela não tem o domínio do único conhecimento. Se existem várias doutrinas e vários caminhos, existem várias doutrinas e vários caminhos, certo? Agora eu te digo mais uma vez, é mais fácil se tu souber o que o professor pensa e se tu colocar na prova o que ele pensa. Como eu te disse, né? A prova, ela não é o meio mais justo de avaliação. E aí a gente vai ter que saber lidar com isso também. O que o professor disse em aula? Sobre o conteúdo, né? Sobre o conteúdo da matéria. Ah, ele adota a doutrina do fulano. Normalmente, eu, por exemplo, em aula, se tem mais de uma doutrina, eu falo de todas, né? Acho mais correto. Mas pode ser que o teu professor, não, ele acha que aquela é mais correta. Perfeito, ele até pode achar que é a mais correta e que ele se adapta, que ele se filia. Mas só que as outras também existem, e por mais minoritárias que sejam, se tu estudou e se tu justificou, ele vai ter que aceitar. É meio complicado isso, né? Mas vários colegas meus levavam o livro, mostravam para o professor, e ele, então tá. Se existe também essa corrente, eu vou corrigir aqui, porque o meu posicionamento não é o único no mundo. Ficou claro, mais ou menos? Então, assim, eu acho que, de verdade, a gente pode começar com um livro básico, com um livro de sinopse, com um livro... Assim, tem umas sinopses que são feitas por bons doutrinadores, que eles mesmos fazem, assim, e é confiável. Não é tipo entrar na internet e baixar qualquer coisa, que isso também é bem complicado. Às vezes a gente pega coisas que não nos agregam. Mas tem uns livrinhos de sinopse que são, inclusive, da Saraiva, que eles têm... Eu me lembro da Saraiva, deve ter outros. Que eles têm, assim, o fundamento. Eu recomendo. E é claro, se tem uma matéria que tu já tem entendimento, que tu já tá mais tranquilo, então não precisa ficar no básico, já pode partir direto para a doutrina. Mas toma cuidado, porque às vezes a doutrina, ela mais nos confunde do que nos ajuda. E se tu não tá com aquilo bem fixado, tu vai acabar criando assim mais dúvidas do que resolução de problemas. E eu sei porque eu lia o Carlos Roberto Gonçalves em Civil, que eu adoro, eu acho muito bom os livros dele. Só que assim, às vezes, mesmo aprofundando muito, eles deixam pontos abertos. E aí tu cria mais dúvida e tu fica mais, assim... Mas é o dilema, né? Quanto mais tu estuda, mais tu vai saber e mais tu vai ter que perguntar. A gente vai ter que saber lidar com isso. Quanto mais estudar, mais eu vou ver que eu tenho para estudar. Então, tudo bem, eu vou com calma, serena, vou fazer o que dá para fazer
E eu sei que ainda eu vou ter mais chance no futuro de aprofundar isso quando for o momento. Ok. Uma das dificuldades também é essa questão de você ler o conteúdo, você assistir, sei lá, videoaula e tudo mais, mas assim, você perceber realmente que você aprendeu, né? Essa questão de você absorver, se você está absorvendo mesmo o conteúdo, é uma coisa assim complicada, porque eu penso que por mais que eu leia muita coisa, às vezes mesmo eu pego um livro que o professor indicou na aula ou uma doutrina e eu tô lendo aquilo ali, mas parece que eu não tô entendendo, né? E aí acho que isso bate justamente no que tu falou, que é você, às vezes eu não tô preparada para ler determinada coisa, por isso que eu não tô entendendo. Mas assim, como é que eu faço para conseguir realmente entender aquele conteúdo ali? Eu percebo que tinha um dos vídeos que você comentou sobre a questão de resolver questões. Isso é uma ótima tática, né? Você pegar e depois que você leu, já tem uma base, você partir para as questões. Mas assim, a minha dúvida é justamente relacionado a isso, essa questão você está medindo o seu conhecimento, né? Será que eu aprendi realmente esse conteúdo? Porque assim, eu sempre fico me cobrando, eu fico pensando, cara, eu não sei disso daqui, eu não sei nada. As pessoas vêm me perguntar sobre determinado assunto, Mira, você entendeu isso daqui? E assim, eu tento explicar com base no que eu já li, no que eu estudei, só que eu fico pensando, eu acho assim que, poxa, eu não sei nada dessa matéria, será que eu vou conseguir fazer uma prova boa? Por mais que eu tenha me esforçado, então, assim, é complicado. Não, mas olha só, eu acho que todo mundo sente um pouco disso porque a gente não tem uma forma absoluta de medir. Então, quando tu tá estudando para um concurso, por exemplo, tu tá sempre tendo que te cobrar porque tu vai fazer as questões. E eu quero dizer uma coisa, a questão é uma boa maneira da gente, digamos, aprender, certo? Só que assim, se tu estuda para faculdade e tu vai pegar certas questões de magistratura, tu não sabe nada. Eu já várias vezes, eu estudei, li o livro, li a doutrina, eu vou fazer questão. Mas é totalmente diferente porque é entendimento jurisprudencial, porque é informativo, porque são coisas, sabe, que não estão ali no livro mais. Então, não te cobra tanto, mas assim, uma maneira que eu acho que é legal é justamente tu procurar de vez em quando sobre o tema jurisprudência, ver o que está sendo discutido, porque aí assim tu vai ver como que na prática aquilo se aplica, sabe? Então tem várias questões que a gente tem na teoria que na prática tu vai ter a resolução, porque alguém vai ter que decidir sobre aquele tema. Às vezes a lei ela não é muito clara e a doutrina simplesmente não fala nada, né? E aí, uma das maneiras é tu procurar jurisprudência, coloca lá, sei lá, direito penal, arrependimento eficaz. Coloca lá no teu TJ ou em algum STJ, STF, vê o que aparece, o que estão discutindo sobre aquilo. Pelo menos tu começa a ter uma visão mais prática sobre aquilo, porque nem sempre as questões também vão ter. A gente está falando muito de teoria, e a teoria ela é complicada da gente ter certeza. É claro, tem que estar sempre revisando para não esquecer, tem que estar nessa história de tipo assim manter o conteúdo vivo na tua mente. E quem faz concurso tem isso mais em voga. Mas na faculdade a gente não vai estar o tempo inteiro revisando, até porque a gente está, como eu falei, visando ver o que a gente vai fazer daqui a um mês. Eu tenho tanta coisa para fazer agora que o que ficou para trás vai ficando e Deus me ajude depois, né? Mas a gente tem que tentar, digamos assim, fazer com que aquele conteúdo entre de uma maneira mais tranquila. Quando tu começar a fazer estágio, alguns desses conteúdos tu vai ver que simplesmente vão fazer parte de ti, porque tu vai ser obrigada a ter na prática. Mas não tem como a gente medir. Eu acho que é legal tu, além do conteúdo, da teoria, ver questões, mas ver o que na prática do direito está sendo discutido. Tem um site que eu já recomendei várias vezes que ele traz os informativos comentados do STF e do STJ. O informativo são as decisões mais importantes que aconteceram lá, certo? Lá tu vai ver vários conteúdos de todo o direito, assim, de todos os ramos do direito. E tu pode ir lá uma vez por semana abrir aquele site que é o Dizer o Direito
e dá uma conferida. Vê se tem alguma coisa nova do tema que tu tá tendo em aula. Vê se tem alguma coisa diferente que tu pode pensar para tentar internalizar aquilo. Eu sei que a gente tem muita dúvida sobre o conteúdo, tem coisas que parece que ninguém resolve, mas tem outra coisa que eu quero te dizer também. Às vezes a gente começa a criar umas dúvidas assim aqui só a gente, sabe? Então, eu dei meu conteúdo, já teve situações que eu estava dando direito processual civil. E eu falei tudo que podia falar sobre o tema. E daí o meu aluno levantava a mão e falava assim, mas professora, se juntar a cabeça do dragão com o corpo do cachorro, e aí o que, que vai acontecer? Aí eu falava assim, realmente, tua dúvida é muito interessante, mas eu vou ter que ver, porque é um caso muito específico, sabe? E às vezes a gente fica assim, tá, mas ele falou que se A mais B é igual a C, que A mais C é igual a D, mas e se vier o Z com o J? A gente cria muita hipótese na nossa cabeça, sabe? Mas e se tal coisa acontecer? E aí a gente começa a criar dúvidas que a gente não vai encontrar uma resposta exata, sabe? Então, saiba quando a tua dúvida é razoável, isso é bem difícil de determinar, quando tu tá criando muita paranoia na tua cabeça, ou quando realmente tu não entendeu o conteúdo. Isso é bem importante, sabe? A gente entender o conceito é uma coisa. Agora, o conceito na prática, ele vai ter várias, digamos, ele vai ser maleável. E uma coisa que eu percebi é que quando a gente não tem uma resposta exata na lei, a gente vai usar princípio, a gente vai usar princípios gerais do direito, a gente vai usar os princípios que regem aquele direito. Então, se tem uma questão que tu não consegue resolver ou que tu criou uma hipótese na tua cabeça, na lei não tem resposta, então tu vai ter que buscar em outras fontes, digamos assim, a resolução daquilo. Mas cuidado, sabe? Às vezes a gente viaja demais. Eu sei porque eu, em direito civil, criava mil hipóteses. Em direito penal também, né? Vai que tal coisa, porque tal vírgula, porque tal. Calma, sabe? Calma. Não, quero muito saber. Então, vê se algum dia isso já foi julgado. Procura na jurisprudência, vê se tem algum informativo, vê se na vida do direito alguém já pensou sobre isso. Talvez seja mais fácil do que tu ficar lá quebrando tua cabeça ou imaginando que tu não sabe o conteúdo. Vai devagar, sabe? Às vezes a gente viaja muito para frente e aí a gente vai criando mais problema do que, não, eu sei esse conteúdo, eu estudei, eu sei essa parte teórica. Agora, eu quero ver na prática, bom, então eu vou pesquisar, vou ver jurisprudência, vou ver o que que eu posso ler para dar uma tranquilizada aqui nessa minha questionadora interior. Entendeu? Sim. Outra coisa também, que é a questão relacionada a concurso. Saiu um concurso aqui na minha cidade e eu estou estudando pra ver, né, o que vai dar. Só que assim, essa questão de você conciliar a faculdade com o estudo para concurso, a gente sabe que muitas vezes o que a gente vai estudar na, na ementa do concurso é totalmente diferente do que você vê na faculdade, né? Essa questão assim de você estar conciliando esses dois conteúdos, né? Como é que a gente tem um direcionamento assim para não estar focando muito? Eu tenho muita dificuldade com foco. Se eu não consigo focar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, se eu pego para estudar um material de concurso, eu, de certa forma, eu vou ficar mais restrita àquilo. E eu vou deixando minhas outras coisas de lado. E ao mesmo tempo, eu fico pensando, falo assim, poxa, eu tô estudando para isso daqui, eu deveria estar estudando outra coisa, né? Então, essa questão do foco mesmo. Eu acho que assim, ó, se tu vai levar duas coisas ao mesmo tempo, tu vai ter que conseguir te organizar para levar as duas coisas. Então, assim, se tu tem amanhã e a noite, reserva uma hora para uma coisa e outra hora para outra. Mas seja bem justa contigo. Não coloca metas impossíveis, né? De novo. Então, não adianta. Tu tá na faculdade, tu vai ter que te dedicar à faculdade. Mas se tu quer fazer um concurso também, não adianta não estudar para concurso, né? Então, eu acredito que tu vai ter que conseguir organizar. Não, então, uma hora de manhã vai ser lá para, ou de manhã é o tempo que eu tenho para minha faculdade, eu vou me organizar para ver o que eu tenho que fazer, e de noite lá é a hora que eu vou me focar no estudo pro concurso, certo? E não adianta. No momento que tu estiver fazendo uma coisa, é uma coisa, e no momento que tu estiver fazendo outra, é outra. Isso eu sei como é. A gente fica, né, com a cabeça em. Não, mas assim, é a mesma coisa. Tu tá num lugar e tá em outro ao mesmo tempo. Tu não tá em nenhum. Então, se tu tem uma hora. Gente, às vezes a gente acha que uma hora, 15 minutos, que é muito pouco, e aí a gente não faz nada.
Mas eu volto a te dizer, é melhor 1 hora por dia de estudo pro concurso do que zero. Então, se tu ficar, assim, viajando muito, porque eu quero estudar para concurso agora, mas eu devia estar fazendo coisa da faculdade, e quando tu estiver na coisa, estudando para faculdade, tu ficar pensando no concurso, tá só te maltratando. Tu tá te sabotando, sabe? Não, eu vou reservar. Uma coisa, outra coisa. E aí tu tem que ter disciplina. Que aí é outra questão. Mas se tu sabe o porquê tu tá fazendo aquilo, se tu tem claro do porquê tu quer fazer aquele concurso e que tu quer fazer e tu realmente vai te dedicar, tu sabe que aquela 1 ou 2 horas de noite ou de manhã que tu for dedicar é para aquilo. E aí tu vai usar esse tempo da melhor forma que tu conseguir. E cada um de nós vai ter que descobrir lá o jeito que melhor estuda. E depois, o resto do dia, tu está quitada com aquela obrigação, sabe? Não tem coisa melhor do que no final do dia tu ter conseguido fazer o que tu tinha te proposto a fazer. Então começa devagar. Divide o teu dia, te programa porque tu vai fazer, programa um dia antes, pelo menos, não deixa para programar no dia, ou já deixa a semana meio que pronta, porque assim tu vai saber que de manhã é uma coisa, de noite é outra, de tarde é faculdade. E tu vai te sentir melhor no final do dia, porque tu fez um pouquinho por dia. Assim, eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil para concurso as pessoas vencerem toda a ementa, tá? Principalmente quando a gente não tá só estudando para concurso. Eu tenho colegas que começaram a estudar e demoraram para vencer tudo, porque é muito conteúdo e pouco tempo. Principalmente se tu não teve ainda todos esses conteúdos. Então, é um primeiro concurso, estuda o que tu puder, mas assim, não cria super expectativas, porque tudo isso também é uma construção. Então, vai tranquila, vai estudando, te organiza para estudar e no momento que tu estiver estudando para um, tu está estudando para um. E ponto, o outro que espere, sabe? Senão tu fica louca, tu acaba criando só essa vontade de fazer tudo e às vezes a gente não consegue fazer nada. Não. Melhora um pouquinho por dia do que zero por dia. Que seja um pouco melhor do que não ter feito nada. Tá. Eu tinha comentado um pouco a respeito dos meus professores. Assim, a gente já falou um pouco sobre isso, a questão do posicionamento do professor. Às vezes é melhor você escrever o que ele disse em sala, o posicionamento dele, para que você vá melhor na prova, né? Só que quando o posicionamento do professor vai totalmente contra aquilo que você tem como certo. Você pensa, não, essa forma talvez não seja bem assim, a forma que ele está colocando. Então, assim, eu vejo isso uma forma muito um pouco de dificuldade, porque às vezes a gente vai para aula e o professor ocupa o tempo que ele ali dá aula falando de coisas assim, totalmente diversas do conteúdo jurídico, que é o posicionamento dele sobre determinada coisa. Você sabe que aquilo ali para você lá na frente não vai servir para nada. Então, assim, para você conseguir lidar com isso, eu tenho muita dificuldade, porque, nossa, é muito difícil a gente manter o foco quando a todo momento ali o professor tá, vamos dizer assim, tirando o foco para determinada coisa, né? Que no momento não é tão relevante. Assim, ó, eu já passei por isso, porque, enfim, né? Já passei por situações de professores que ou desviavam o foco ou não davam aula. Eu tinha um professor que tinha o dom de ficar 4 horas falando sem falar nada. Então, assim, ele ficava ensinando a fazer linguiça, eu não sei. Pra mim, isso é um dom também. Só que é um dom do mal, né? Tipo, é um dom que a gente não quer ter. Porque de que me adianta ficar lá 4 horas falando se ninguém entendeu o que tem pra dizer? Pra ser sincera, eu acho que essa é uma questão que a gente vai ter que ver de 2 pontos, sabe? O primeiro, eu poderia te dizer para tu brigar com o professor, para tu ir na coordenação, para tu reclamar, para tu fazer disso uma bandeira. E aí, essa é uma opção muito pessoal, porque existem pessoas que se sentem tão mal e tão ofendidas com certas situações que realmente é uma coisa que elas vão ter que fazer por si mesmas. Eu posso dizer que já passei por situações assim, que eu tive que tomar a decisão de seguir em frente numa situação porque eu não considerava certo e aí eu tive que enfrentar as consequências. Mas tu tem uma segunda opção que também não é fácil, que é tentar abstrair isso, porque isso não é o que vai ser relevante no teu futuro. Então, eu sempre falo isso, né? Tem coisas que são importantes na nossa vida. Tem coisas que tu não vai conseguir ouvir e ficar calada, porque é uma violação de direitos, porque é uma situação que vale o estresse,
que vale a pena tu te incomodar por causa disso, e vai ter situações da vida que tu vai ter que tomar essa decisão, sabe? Um dia eu vou poder contar algumas situações mais pessoais que eu vivi. Mas, por outro lado, quanto mais atenção, quanto mais tu dedicar a tua energia para aquilo, talvez tu esteja perdendo a tua energia do teu estudo, da tua vida, do que realmente é importante para ti, para uma pessoa que não merece. Para uma luta que talvez naquele momento tu não consiga travar, entendeu? Infelizmente, eu vou te dizer uma coisa que é triste, mas que eu já vivi e eu realmente acredito que acontece. Na faculdade, principalmente nas universidades, a gente tem núcleos de poder. Pode ser que o professor numa universidade ele não tenha muito dinheiro, pode ser que ele não seja uma pessoa que tenha um poder econômico ou alguma coisa assim, mas ele tem muito poder sobre a vida acadêmica dos alunos. Então, ele tem muito poder para te intimidar, talvez para te coagir, para te fazer acreditar que tu não tem mais saída. Muitos alunos saem da faculdade porque não conseguem lidar com isso e, infelizmente, são poderes que tem professores bons que utilizam para o bem e tem professores maus que utilizam para o mal, digamos assim. Pessoalmente, eu não acho que a universidade tenha que servir para ser pano de fundo de defesa de qualquer ideal que não esteja ligado com o que a gente está discutindo. Então, eu acho que o professor pode ter seu posicionamento e ele pode falar sobre isso quando for uma janela, quando realmente for uma oportunidade. A gente não pode defender a censura, por exemplo, mas existem professores que simplesmente estão ali, mas não estão, né? Não dão aula, não falam de direito, não ensinam conteúdo, e eu já passei por isso, infelizmente, sabe? Então, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: o quanto essa pessoa ela realmente merece a tua energia, sabe? Talvez tu tenha que seguir indo lá, tu tenha que seguir ouvindo que tu não concorda e passando por situações que tu não mereceria passar, mas o quanto valeria a pena agora tu, por exemplo, largar tua faculdade ou desistir do teu sonho em razão daquela pessoa. O quanto a tua vida tem que ser afetada por essa pessoa. E aí, eu sei que é muito difícil, mas é uma decisão nossa deixar com que aquelas pessoas afetem ou não a nossa vida. E assim, olha, se eu te contar o que eu já passei de situações em que eu tive que engolir certas coisas, porque eu não ia ter força no momento para reagir, é injusto, sabe? É uma injustiça. Eu não queria ter que passar por certas coisas que eu passei, mas se eu fosse no momento fazer alguma coisa, eu ia ser mais prejudicada do que aquelas pessoas. E seja sincera, assim, na visão das coisas. Será que se tu for e reclamar para alguém, ou. Porque esse tipo de gente, pelo que tu me conta, é o tipo de professor que não está aberto para ouvir os alunos e o que os alunos querem. E quando a pessoa assim, ela é o. Existe um termo, agora eu não me lembro, mas aquela pessoa que ela é o incansável, como que a gente chama? São pessoas que nunca vão se convencer. É o ignorante, é a pessoa que ela nunca vai se convencer quando tu falar com ela. Então, ela nunca tu vai convencer. Então, ou tu aprende a lidar com aquela pessoa e tirar o mal que ela faz na tua vida, tipo assim, isolar ao máximo, e aí a decisão é tua, ou tu vai tentar mudar. Mas o que eu quero dizer, será que na tua situação, tu ir atrás de uma coordenação, tu ir atrás de alguma pessoa acima, vai resolver essa situação? Sabe? Eu gostaria muito de ter falado assim, vai lá, delata, sei lá, reclama, bota no Facebook, conta as verdades. Só que se eu te falar isso, eu não vou estar pensando em ti, vou estar te falando uma coisa que talvez não te traga resultados. Então, assim, eu sei que às vezes parece até egoísmo, sabe? Mas tu tem que pensar no que é melhor para ti naquele momento. Se for uma situação que tu não consegue mais conviver de verdade e tu acha que tu tem que começar e levantar a bandeira e defender aqueles teus pensamentos, aí é uma questão muito pessoal e tu vai ter que decidir se vale a pena. Agora, se é uma coisa que é um professor que vai passar, ou é uma matéria, uma pessoa que não merece a tua energia, eu de verdade acho que tu tem que assim, ó, vai para aula, se tu é obrigada a isso, se a pessoa faz chamada, e normalmente eles fazem, né? Escuta e entra por aqui e sai por aqui. Tipo assim, não deixa que essa pessoa te abale ou abale a tua trajetória na faculdade. Não vale a pena. Eles não merecem isso. Essa pessoa não merece ter esse poder sobre a tua vida. E é tu que tem que dar esse poder. Ai, professora, mas aqui eu não posso escolher o professor. Se eu pudesse, eu não escolhia. Não, tudo bem, a gente não pode escolher quem vai nos dar aula.
mas a gente pode escolher o que a gente vai pegar de bom e de ruim. E aí, se ele realmente não vai dar aula e tu não vai conseguir aprender direito com ele, eu espero que tu não seja, que isso não seja numa cadeira principal dessas que a gente precisa. Então, tu vai ter que simplesmente entender a situação e ir por ti mesma, compra tua sinopse, porque nesse caso tu vai precisar, entenda o básico do conteúdo e aí começa a aprofundar. Mas assim, infelizmente não são todos os professores que se importam com o que eles estão fazendo. Infelizmente, eu vou te dizer também que não é todo professor que está na faculdade que tem a vocação para ser professor. Tem gente que vai para a área acadêmica porque não teve outra opção. E triste, né? Mas é verdade. E tem gente que está lá e não é para fazer com que os alunos cresçam, às vezes é para fazer com que os alunos se diminuam. Ou, enfim, talvez também essas pessoas elas tenham na cabeça delas que elas estão fazendo melhor, sabe? A gente não sabe o que passa na cabeça dos outros. Mas se não tá te fazendo bem, o melhor que ele pode fazer não tá te fazendo bem, então é uma escolha tua afastar. Só tu tem que pensar o quanto eu posso deixar que essa pessoa tome conta da minha vida. Ele não merece que tu tenha um minuto fora da sala de aula que tu te estresse por causa disso, de verdade. Não merece que a tua vida, que a tua noite seja estragada, que teu dia seja estragado, não dá esse poder para essa pessoa. Porque, infelizmente, na faculdade a gente vai sentir isso. Assim, existem alunos que são malvados e do mal, e existem professores também. Porque o ser humano é assim, não é? É uma questão muito complexa de se dizer. Mas se a pessoa não te faz mal, aliás, não te faz bem, se ela te faz mal, tu tem que afastar ela. E aí tu vai ter que pensar numa maneira de fazer com que aquilo não te atinja. E assim, eu jamais gostaria de falar isso, mas quando a aula é totalmente inútil, não tem como você concentrar. De verdade, eu sei. Já tive aulas assim. Então, tu leva a tua sinopse, leva o teu livrinho, se tu tem que estar lá, e fica lá na tua paz, dando uma olhadinha, lendo. Ou então aproveita esse momento para refletir sobre a tua vida. Se tu não pode ler porque o professor não deixa que vocês façam outra coisa, tu pode ficar simplesmente olhando para ele e pensando em coisas que vão te fazer evoluir mais. Usa aquele horário para refletir sobre a tua vida, sobre o que tu vai fazer, para organizar a tua vida, sabe? Eu sei que esse conselho é terrível, mas em alguns momentos é melhor tu não estar no lugar onde tu tá. Tem que ser muito pontuado isso, não é? Ah, agora eu não gosto da aula, não vou fazer. Não, 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 não. É aqueles momentos em que, sim, realmente tu não tem nada para tirar, tu não vai aproveitar nada e tu só vai te estressar. E aí não vale a pena. Não vale, assim. A nossa vida, ela passa muito rápido pra gente deixar que outras pessoas que não querem o nosso bem ou que não estão nem aí pra gente nos estraguem o nosso humor, o nosso dia, e isso não pode acontecer. Eu demorei muito pra aprender isso, sabe? Alguém vem e te fala uma coisa que te deixa triste, reflete. Essa pessoa é importante na minha vida? Ou ela só vai passar, sabe? Nós passarinhos, eles passarão. Já viu? Mário Quintana falava assim, eles passarão, nós passarinho. A gente, tipo, a gente deixa que as coisas ruins vão embora. E esse professor não vai ficar para sempre na tua vida, saiba disso. Agora, pensa também assim, o quão importante esse professor vai ser na tua vida daqui a 5 anos? Será que tu vai lembrar que ele existe? Ou ela existe? Então não deixa que os teus sonhos, que o teu objetivo de se formar na faculdade seja atingido por pequenos obstáculos no caminho. Não deixa, faz com que isso seja algo que vai ficar no passado distante. Estuda a tua matéria, segue dando a tua energia porque vai te fazer crescer. Esse eu acho que é o melhor conselho que eu posso te dar. Não deixa, não gasta a tua energia com aquelas pessoas ou com aquilo que não te faz melhor. Acho que era algo que eu estava precisando ouvir mesmo. Porque assim, é difícil. A gente passa por determinadas coisas em sala, às vezes não só com o professor, mas também com os colegas de sala. Então, assim, tem alguns pensamentos assim que acaba abalando a gente, né? Principalmente eu que tenho uma opinião já formada sobre determinados assuntos, aí às vezes eu acabo assim me sentindo bem deslocada, né? Por eu ter essa visão, eu vejo as coisas de forma bem crítica. Então, assim, é aquela coisa de você não seguir o pensamento da manada, você você vai ter mais dificuldades, né? Porque assim, é o caminho mais, digamos assim, mais difícil. Você seguir por
uma determinada linha que às vezes não é a que é dominante dentro do Uhum. meio. Mas se tu tem a tua certeza, se tu tem a tua ideia, não muda ela por ninguém. A não ser que alguém te convença. E aí tu também tem que estar tranquila para ouvir. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir sempre os lados, todos. Por mais que eu te disse que nem sempre eu consigo definir o que, que eu acho importante que a gente tenha o dom de conseguir ouvir. Infelizmente, nem todo mundo tem, né? Mas assim, se tu acredita que é o certo e tu. Então, vai tranquila, sabe? Muitas vezes a gente vai. Eu me sentia muito deslocada em muitas questões. E graças a Deus, com o tempo, as coisas vão se mostrando, sabe? Mas segue com o que tu acha correto. Se um dia alguma coisa mudar no teu pensamento, tu é livre para mudar. Mas se não mudar, tu fez tudo aquilo que tu achou que tu tinha que fazer. E a nossa consciência, ela vai mais tranquila, sabe? Mas assim, ó, fica tranquila tu, porque as coisas com o tempo vão se mostrando. E assim, durante a faculdade, a gente vai vendo coisas e as coisas vão, assim, tanto tu como os teus colegas vão mudar muito. Se tu vê que a discussão não vai trazer resultado, seja a pessoa sábia e não fala nada. Porque é só, às vezes, pra gente se estressar. Aí tu pensa assim, mas eu preciso que essa pessoa saiba da verdade. Mas ela não quer ouvir. E se a pessoa não quer ouvir, é pérolas jogadas aos porcos, sabe? Isso é uma coisa que a gente demora para aprender. Infelizmente, cada um tem o seu tempo, sabe? Então, tá fazendo o que tu acredita? Então vai de boas, vai tranquilo. O tempo vai mostrar se tu tá certo, se tu tá errado, se tem que mudar de opinião ou não. Mas se tu acredita, então é isso. E os outros, cada um no seu quadrado. Evita conflito desnecessário, a não ser que não tenha o que fazer, porque se tu é como eu, tu fica remoendo, pensando em coisas que aconteceram e que não te fizeram bem e não adianta. Tem gente que não se importa, tem gente que tá lá falando, brigando, depois, outro dia, ela não tá nem aí. Mas enfim, a gente tem que nos conhecer, a gente tem que saber o que dá certo pra gente ou não. Então, se não vale a pena, pensa daqui a 5 anos. Sempre pensa assim: o que isso aqui nesse momento, esse estresse, vai mudar na minha vida daqui a 5 anos? Será que é algo que vale a pena hoje eu gastar minha energia e meu tempo? Porque eu podia estar em casa estudando lá pro meu concurso, sabe? Essa é uma dica que é muito difícil, porque é claro que a gente vai buscar justiça e a gente quer o bem comum. Só que se tu não estiver bem contigo mesma, e se tu não estiver se sentindo bem, aí não adianta buscar o bem comum. Não adianta tu brigar com o mundo se tu não estiver certa do que tu tá fazendo e se tu não estiver levando a tua vida também, sabe? Demora muito pra gente aprender. De ver pro mundo pra gente melhorar. Primeiro a gente, depois as pessoas ao nosso redor e depois o mundo. Se a gente não consegue tá bem, se a gente não consegue se desenvolver a gente mesmo, o que a gente vai fazer pelos outros, né? Então eu penso muito nisso, porque tem dias que eu também tô magoada, tô chateada, tô incomodada, tô preocupada, mas assim, não pode ser todos os meus dias, porque não é essa mensagem que eu passo, entendeu? Mas a gente é ser humano. Então, os dias que tô mais para baixo, eu coloco em prática aquilo que eu ensino, que eu sei que funciona, entende? E é isso que a gente tem que pensar, sabe? É cada dia uma nova oportunidade. Todo mundo tem essas batalhas, todo mundo tem os seus problemas, mas quais batalhas tu vai querer lutar? Por quais vale a pena? Aonde tu vai colocar a tua energia? Porque a tua energia é tua. Só tu sabe o que tu vai fazer. E por mais que venham pessoas, às vezes, que a gente tem que colocar um malho, né, pra se proteger, tu tem que saber lidar com isso. Não adianta. Mas com o tempo, essas coisas vão ficando mais claras, sabe? A gente vai criando uma casca um pouquinho mais grossa. Não muito, né? Porque às vezes ainda entra. Às vezes a gente ainda sofre na pele, mas a gente vai criando uma casquinha e as coisas vão ficando mais claras. Não gasta essa energia com aquilo que não vale a tua energia. O que vai te importar nesse momento e o que daqui a 5 anos esse momento vai ter relevância. Se não tem relevância nenhuma, manda embora, dá o tchau, a pessoa seja feliz, entendeu? Deseja que ela seja feliz, deseja que ela encontre o caminho da luz dela, mas sai fora da tua vida. É colega, professora, eu vejo todo dia. Dá bom dia, boa tarde, boa noite, desejo bem. Se precisar da tua ajuda e tu se sentir à vontade, ajuda, mas ignora, sabe? Tem pessoas que são maravilhosas em certas coisas e tem outras coisas que a gente não consegue conversar. Então tem que saber aproveitar o lado melhor das pessoas. Talvez aquele colega que te irrite muito, ele tem alguma coisa boa que dê para conversar, que dê para aproveitar. Pensa nisso
E o que não fecha, daí tu evita falar. Porque assim, às vezes só um estresse que não vale a pena. De verdade, a tua vida, ela é tua e tu tem que decidir o que vale e o que não vale. Então, quando as pessoas vierem, mesmo quando tu me falou, né? Ah, por que que tu te estressa tanto? Por que que tu te mata pra essa matéria? Tudo bem, fulano, é que eu sou assim, e se tu não quer ser assim, um beijo, sabe? Seja feliz, mas não deixa com que, tipo assim, esses pensamentos negativos também, as pessoas que pensam diferente te abalem. Faz o que tu acha que é certo, porque no futuro tu só vai lembrar que tu fez o melhor que tu podia. E talvez aqui pra frente, mais pra frente, tu vai pensar assim, ai, por que que eu não fiz tal coisa, eu não fiz de tal maneira? Mas aí tu vai lembrar que hoje o que tu fazia, o que tu podia fazer de melhor tu fez. E isso faz com que a gente tenha tranquilidade na nossa vida. E nada melhor do que tu deitar de noite, saber que tu fez o que tinha que fazer. Certo? Eu gostaria de falar a respeito. Tu me perguntou no início sobre sonhos, e eu fiquei. Eu tenho isso como uma coisa muito incerta para mim ainda. Porque, assim, não dá para me dizer que. Eu tenho colegas que falam que, ah, Miriam, você tem jeito de promotora. Aí já, o pessoal da minha família já falou assim, ah, vai ser juíza, né? Vai ser advogada, não sei o quê. Então, assim, são coisas que eu ainda não me decidi, eu ainda não sei. Eu acho que tem que vivenciar isso na prática mesmo para saber como funciona. Porque não dá pra mim dizer que eu vou ser promotora, sendo que eu nem sei como é o trabalho de um promotor ou de uma juíza e tudo mais. Uhum. Mas assim, o que eu quero dizer é sobre essa questão do objetivo, né? Porque se a gente não tiver um objetivo maior, principalmente nessa fase da faculdade, onde a gente encontra tantos obstáculos, se a gente não tiver essa coisa bem ali centrada no nosso pensamento, a gente não vai conseguir prosseguir, porque a gente não vai ter, digamos assim, um incentivo, né? E a gente vê tantas coisas acontecendo no nosso país, tantas injustiças, às vezes abusos por parte do judiciário mesmo, e a gente fica pensando, poxa, isso que está acontecendo está muito errado. E o que eu posso fazer para mudar isso? Né? Eu vejo esse dia, eu estava até conversando com um colega e ele falou assim, tá, Miriam, você fica aí falando sobre ativismo judicial, que não sei o quê, mas você, agora, na condição de estudante, você não pode fazer absolutamente nada. Você ficar quebrando a cabeça, você ficar gastando energia com isso não vai mudar o que está acontecendo, né? Mas o que eu posso fazer nesse momento é justamente me preparar. Só que essa preparação, né? Como eu vou conseguir organizar ela de uma forma que eu chegue lá na frente e consiga realmente mudar. Entendeu? É que isso vai ser mudar o Brasil. E se cada um né, pesquisar por si, então, o meu questionamento é justamente com relação a isso, de ter um objetivo ligado com isso. Eu sempre falo que a gente tem que ter um propósito, sabe? A gente tem que ter um motivo, a gente tem que ter um porquê da gente fazer o que a gente faz. E assim, o que eu quero dizer? A gente não precisa ter um objetivo de profissão. O teu propósito não precisa ser juiz, ou ser promotor, ou ser advogado. O teu propósito pode ser, por exemplo, ter uma vida feliz, ter uma vida confortável e fazer o que tu gosta. Cada um de nós vai ter um sonho. Quando eu te perguntei de sonho, é que isso é muito comum no direito. As pessoas sempre acham que a gente está perguntando o que tu vai ser. E a gente não sabe o que a gente vai ser, né? A gente precisa do tempo para que isso seja amadurecido, totalmente certo. E assim, eu sou uma pessoa que eu nunca abandonei a minha boa fé, sabe? E o meu otimismo que as coisas podem melhorar. Então, quando eu te contei de uma decepção que eu tive no processo, eu te contei disso sabendo que é uma coisa ruim, mas assim, a partir de agora, o que a gente pode fazer, sabe? E eu acho que por mais que tu agora não possa fazer nada muito grande, mas só de tu colocar isso na cabeça do teu outro colega, já é mais uma pessoa que tá pensando sobre isso.
Quando tu levanta esse tema em sala de aula, ou tu fala com um colega, ou tu fala com alguém, tu já tá fazendo alguma coisa, sabe? E eu não acho que a gente tenha que abandonar os nossos pensamentos positivos, aquilo que a gente quer, porque eu sei que a gente pode sim mudar de alguma coisa as coisas. A gente não sabe às vezes como a gente vai mudar, né? Mas daqui a pouco tu ajudar uma pessoa a mudar um pensamento já é muita coisa, sabe? Então assim, vai tranquila, o teu caminho vai te mostrar o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer, mas segue fazendo o que tu acredita. Eu te digo, por mais que tu seja uma estudante, talvez se tu estudar sobre esse tema e tu conseguir simplesmente falar sobre ele, tu já vai estar fazendo alguma coisa. Levantar questões, sabe? Então, não dá para abandonar o sonho, não dá para abandonar aquela ideia de justiça que a gente entra, né, na faculdade. Só que a gente tem que se preparar um pouquinho, porque o mundo ele é um pouquinho mais duro do que a gente gostaria que fosse. E vai ter situações que, por exemplo, as duas partes acham que têm direito à justiça ou que estão sendo justas. E talvez não seja assim, né? Mas aí que vem a beleza da coisa, né? É tu conseguir entender que todo mundo é ser humano. E que por mais que alguns estejam um pouco aí, pro lado mais estranho, assim, a maioria das pessoas elas fazem o que elas acham que tá correto, sabe? Então, é complexo, mas não abandona o que tu acredita de verdade. Não abandona, porque mais pra frente tu vai conseguir aplicar. Então, olha que legal, hoje eu consigo atingir vários alunos que sofrem do que eu sofria. É uma maneira de mudar algumas coisas também. É uma maneira pequena de fazer com que as pessoas sigam acreditando que vai dar certo. Quando as pessoas desistem da faculdade porque não tem um apoio, porque acham que são as únicas que não conseguem, porque têm dúvidas. Mas todo mundo passa por isso. Só que o que a gente vê no Instagram e no Face, taraná, são pessoas que só mostram a conquista, né? Ah, o fulano é juiz, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Tá, mas e todo o caminho que essa pessoa percorreu? Quase ninguém fala sobre isso, né? A gente tem que ter ciência que todo mundo passou, todo mundo vai passar. Agora, faz o que tu acredita de verdade, que o teu caminho vai se mostrar. Se for para ir para a esquerda, para a direita, para o meio, tu vai encontrar isso. E durante a faculdade, tu vai ter várias oportunidades de ir testando, sabe? A aula é muito importante, mas o restante que tu vai ter na prática, a questão de ver como acontece, a questão de sair para ver em loco, isso também muda muita gente. Então, é isso. O teu caminho tu vai encontrar. Fica tranquila. Só que talvez, é claro, no terceiro semestre tu ainda esteja com um pouco de dificuldade, porque tem muito caminho pela frente, sabe? E não deixa, não. Se tu quer falar sobre um assunto, se tu quer discutir um tema, se te incomoda, fala sobre isso. Fala, sabe? Fala com outra pessoa. Talvez a pessoa não esteja nem aí, mas alguma coisa, uma sementinha tu vai plantar. E aí, aos poucos, eu acho que as coisas vão mudando, sabe? A gente não. Muita gente fica hipócrita quando vai passando o tempo da faculdade. Só que a gente não precisa ficar hipócrita. A gente pode levar o que a gente acredita e ir aplicando ao mundo real. E tem muita gente boa, sabe? Tem muito advogado bom, tem muito juiz bom, tem muito promotor bom. Eu acho de verdade que a maioria das pessoas são boas, e complexo falar de bom e ruim, né? Mas são pessoas que buscam o melhor. Só que, é claro, tem sempre que a gente tem que entender como é que a gente vai fazer para encaixar todas essas peças. Porque nem sempre o juiz também pode fazer o impossível e existem muitas coisas que vão além da nossa vã filosofia, né? Mas é isso. Segue no que tu acredita e uma hora ou outra vai aparecer mais oportunidades que tu vai perceber que tu vai mudar um pouquinho que seja. No teu dia a dia, faz o que tu acha correto. E eu não tenho como dizer que não, porque a gente se sente muito melhor quando a gente acredita e quando a gente faz o que a gente acredita, a nossa vida ela é mais leve. E o resto dos problemas, das dificuldades, elas vão ficando para trás. Daqui a um tempo tu não vai te lembrar mais dos sofrimentos que tu tinha na faculdade, porque ficou para trás e foi parte do teu aprendizado. E aí tu vai fazer como a maioria das pessoas que dá risada daquele tempo e segue adiante fazendo coisas boas e buscando o teu melhor. Tá bom? Então tá, eu acho que a gente já passou bastante do nosso tempo previsto, né? Eu espero que tu tenha aproveitado e que eu tenha conseguido sanar pelo menos algumas das tuas dúvidas. Eu fico muito, muito, muito feliz de poder conversar contigo, de saber que existe uma pessoa aí do outro lado e que talvez esses meus anos e anos de conhecimento, de caminhada, em que eu passei por muitos percalços, possam ser aplicados de verdade para que tu veja algumas coisas que talvez tu não consiga ver. E que eu tô aqui na frente, eu já consigo ver porque eu já passei. Tudo que tu passa, tudo que a gente passa na faculdade,
Muitas pessoas já passaram, sabe? Eu acho que é importante que a gente converse, porque ninguém tá sozinho. Todo mundo tá junto, vivendo a mesma coisa, e só que parece que muitas pessoas ignoram, assim, então tu olha pro lado, tu te sente isolado, tu não vê as pessoas com a mesma dificuldade, com a mesma dúvida que tu tem. Mas quase todo mundo que pensa no seu futuro pensa nisso também, passa por isso. Enfim, muito obrigada. Eu espero que tu tenha ficado feliz. Eu fiquei muito feliz de conversar contigo. Sim, eu que agradeço pela oportunidade, porque, nossa, esse tempinho que a gente passou aqui, trocando uma ideia, é, foi muito bom para mim, me esclareceu muitas coisas, muitas dúvidas, e assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Acho que o sentimento agora é outro. Acho que as dúvidas, né, tudo que eu tava tendo, deu uma clareada assim, isso é muito bom. E Perfeito. eu aproveito para falar também do seu trabalho, porque eu admiro muito isso. Você até se parece com uma professora que eu tive no primeiro semestre, ela inclusive saiu pro doutorado, e eu acho que é um pouco assim, você me lembra muito ela. E Legal. eu gostaria de parabenizar o seu trabalho, porque assim, é uma coisa assim que é algo, né, melhor dizendo, que tá faltando hoje, né? A gente vê muito individualismo, principalmente na nossa profissão do direito, e assim, pessoas que têm essa iniciativa de estar transmitindo conhecimento, estar transmitindo o que sabe, as suas experiências, o que tu passou, e isso pode servir para alguém que esteja passando pela mesma situação, isso é muito importante. Então, muito agradecida, muito feliz pelo você. Obrigada, Miriam. Fico muito feliz também. Te desejo uma boa aula hoje. Fica lá, presta atenção na aula, mas já pode começar a mudar algumas coisas e a gente vai conversando, tá bom?